Tama era um cavaleiro valente que encontrou seu fim nas mãos de demônios. No entanto, após sua morte, ele renasceu no corpo de um behemoth de classificação S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos. Pelo menos é o que sua tela de status afirma, mas na realidade ele parece um gato comum. Tama está grato pela segunda chance de vida, mas se sente em conflito por se tornar um monstro, especialmente porque passou toda a sua vida humana os caçando, enquanto contempla sua nova existência, um slime de rank, e lentamente se aproxima dele. Tama percebe que o Slime planeja comê-lo, então ele rapidamente abre sua tela de status para escolher uma habilidade de autodefesa. Desbloqueando a capacidade de disparar pedras de sua boca, ele a usa para matar o Slime com facilidade. Aliviado, mas com fome, Tama percebe que não comeu desde sua reencarnação e decide experimentar o Slime, e para sua surpresa, tem um gosto delicioso. Ainda melhor, comer monstros lhe concede suas habilidades, e do Slime ele ganha a capacidade de armazenar itens. Animado pelo seu novo poder, Tama decide explorar mais a masmorra para ver que outros monstros ou refeições o aguardam, e sendo um de classe S, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real, e ele mata minotauros, golems e cobras sem esforço, devorando-os e absorvendo suas habilidades. Então, a vida como um monstro gato não é tão ruim afinal, e Tama começa a desfrutar de sua nova existência. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa voluptuosa chega pronta para começar seu dia de aventuras. De volta a Tama, sua exploração o leva a um baú de tesouro no meio de uma sala. Animado, ele corre para abri-lo, empolgado por ver um tesouro na vida real pela primeira vez. E dentro ele encontra uma gema enorme, mas antes que possa comemorar, percebe que o baú era uma armadilha, e em vez de ser um mímico, a armadilha o teletransporta para uma sala de chefe secreto. Então agora Tama está empoleirado nas costas de um dragão da terra, e ao contrário dos outros monstros que ele enfrentou até agora, este também é de rank S, o que significa que ele não conseguirá derrotá-lo com um único golpe como os outros. Então, o dragão terrestre zomba de Tama por se atrever a invadir sua toca, prometendo acabar com sua vida. Mas Tama, literalmente com apenas 1 hora de vida nesta nova vida, se recusa a morrer tão facilmente, então ele revida com seu ataque de rocha, mas é hilariamente ineficaz contra um dragão terrestre. E as pedras ricocheteiam inofensivamente em suas escamas duras, ricocheteando no teto e criando um pequeno buraco. O dragão responde atacando-o com garras, e Tama usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender. Enquanto a habilidade o mantém vivo, o ataque ainda o deixa com ferimentos graves. O dragão, impressionado com a sobrevivência dele, declara-o tenaz, mas ainda não páreo para ela, então avança para acabar com ele. Mas em um último esforço, Tama ativa uma habilidade de voo recentemente desbloqueada e corta o olho dela com sua cauda antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Tama tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para se recuperar. Mas ele está a poucos passos da saída quando desmaia devido à perda de sangue. Enquanto está deitado indefeso no chão, ele ouve algo se aproximando da esquina. Incapaz de se mover, ele assume que seja o que for, vai facilmente acabar com ele. Mas em vez de uma ameaça, é a garota elfa bem dotada de antes. Ao avistar o corpo quase sem vida de Tama, ela corre para ajudá-lo. Tama acorda horas depois, encontrando-se deitado em uma cama macia com seus ferimentos enfaixados. Então ele se pergunta confusamente onde está, até que a elfa entra carregando uma tigela de leite. Lembrando do rosto dela antes de desmaiar, Tama maravilha-se com sua beleza. E silenciosamente admira aqueles enormes melões bem feitos. A garota elfo fica aliviada ao ver Tama acordado, comentando sobre a gravidade de seus ferimentos. Ela não consegue entender como um pequeno gatinho como ele poderia ter acabado no meio de um calabouço tão perigoso. Assim, Tama rapidamente percebe que ela pensa que ele é apenas um gato comum em vez de um colosso de classe S. E como ele não pode falar, não há como corrigir sua suposição, mas mesmo que pudesse, por que ele iria querer? Afinal, esse mal-entendido significa que ele pode dormir no lendário colchão dela todas as noites. Nas semanas seguintes, Arya continua cuidando de Tama até que ele esteja totalmente recuperado de seus ferimentos. Um dia, quando Arya sai para sua habitual exploração do calabouço, Tama reflete sobre o quão grato ele é por tudo que ela fez por ele. Ela não apenas o cuidou até que ele recuperasse a saúde, mas também lhe deu comida, um lugar quente para dormir e uma bondade incondicional. Determinado a retribuí-la, Tama jura protegê-la com sua vida. Para garantir a segurança dela, ele decide segui-la secretamente até a masmorra. Em seguida, ele se esconde no barco antes de partir. Quando chegam à masmorra, Tama observa atentamente Arya enquanto permanece escondido nas sombras. Ele se preocupa com a possibilidade de ela acabar em uma situação ridícula, como perder as roupas para um slime ou algo absurdo assim. Determinado a estar pronto para qualquer coisa, ele se prepara para pular ao menor sinal de perigo. No entanto, suas preocupações rapidamente se dissipam quando Arya encontra um grupo de goblins. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os despacha com incrível precisão, eliminando-os sem esforço. Após a luta, ela se inclina para coletar as orelhas dos goblins para a recompensa. E ao vê-la em ação, Tama fica genuinamente impressionado. Sua experiência como cavaleiro permite que ele reconheça o nível de habilidade e velocidade em sua esgrima, e ele não pode deixar de admirar sua capacidade. Assim que Arya termina de guardar as orelhas de Goblin, ela avista outro Goblin espreitando atrás de um canto e se prepara novamente. Ela já atingiu sua cota de Goblins hoje,
mas se este insistir em atacar, ela irá enfrentá-lo. O que ela não percebe, no entanto, é que este não é um Goblin comum, é um Goblin mago. E antes que ela possa reagir, o Goblin lança uma enorme bola de fogo nela. Totalmente despreparada para tal ataque, Arya se vê em sério perigo. Tama não pode ficar parado e deixá-la se machucar. E ele sabe que usar qualquer uma de suas habilidades excessivamente poderosas revelaria que ele é um monstro, algo que ele não está pronto para explicar, e em vez disso ele age rapidamente, empurrando Arya para fora do perigo e avançando contra o Goblin Mago. E com um corte de suas garras felinas comuns, Tama faz o Goblin cambalear para trás e tropeçar escada abaixo da masmorra até seu fim. Arya está atônita com a virada dos acontecimentos, não consegue entender como ou por que Tama está na masmorra, mas sua gratidão pela intervenção dele é clara. Na viagem de barco de volta à cidade, ela o deixa se aninhar em seu peito generoso, recompensando-o com carinhos na barriga, e isso o deixa viciado. Depois de voltar para a cidade, Arya vai direto para o Guilda dos Aventureiros para entregar as orelhas de Goblin que ela coletou. A caminho da recepção, ela é parada por Lord Casman, um homem que ela já conheceu antes e tem tentado ativamente evitar. Casmin, como de costume, tenta convencer Arya a se juntar ao seu grupo, mas ela recusa educadamente, já bem ciente de sua reputação como um canalha. Mas Casmin se recusa a aceitar não como resposta. Como se para provar sua sordidez, ele estende a mão, mirando para um duplo aperto sujo na bochecha. Mas antes que Casmin possa fazer contato, Tama age rapidamente, mordendo sua mão e se agarrando firmemente. Casmin grita de dor, debatendo-se descontroladamente, mas Tama não solta. Quando Casmin finalmente se livra de Tama, o gato cai em seu rosto, arranhando-o antes de pular de volta para o peito de Arya. Casmin, agora enfurecido e humilhado, alcança sua espada com a intenção de atacar Tama. Mas antes que ele possa atacar, a mestre da guilda, Arnold Schwarzenegger, conhecida como Ana, agarra a espada de Casmin no meio do saque e adverte-o que a guilda tem regras rigorosas contra sacar armas por razões mesquinhas como lutar com um gato. Então ela avisa que haverá consequências sérias se ele prosseguir. Percebendo que não é páreo para a autoridade de Arnold, Casmin recua relutantemente e sai furioso da guilda. Arya então agradece a Arnold por intervir, mas ele diz que não foi nada e elogia Tama por defendê-la tão ferozmente. Arya então se dirige à recepção, onde Arnold documenta as orelhas de Goblin, concluindo oficialmente sua missão. Depois, Arya se senta à mesa para relaxar e passar tempo com Tama, e tudo parece saudável enquanto ela faz cócegas na barriga dele. Mas o clima e o olhar em seus olhos mudam quando seus dedos descem um pouco demais, roçando suas áreas mais privadas. E a elfa pervertida parece estar muito animada com essa situação. Mais tarde, Arya se prepara para tomar um banho e insiste em levar Tama junto. Ainda apegado à sua honra como ex-cavaleiro, Tama se recusa a entrar em um banho feminino. Mas Arya tem outros planos e, apesar dos protestos dele, Tama acaba no banho com ela. Enquanto eles se molham, Arya começa a falar sobre seus sonhos. Ela conta a Tama sobre como sua vila foi quase destruída por demônios anos atrás, mas a lendária espada Santa Alicia apareceu e salvou a todos. Desde então, Arya se dedicou a se tornar tão forte e heróica quanto Alisha. No dia seguinte, Arya vai ao Guilda com Tama, e enquanto caminham pela cidade, Tama percebe o quanto Arya é querida por todos. Os habitantes da cidade a cumprimentam calorosamente, mostrando o quanto a admiram. Quando chegam ao Guild, Arya cumprimenta alegremente Arnold na recepção. No entanto, o rosto de Arnold fica sério enquanto avisa que hoje não é um bom dia para estar aqui e aconselha que ela saia rapidamente. Infelizmente, antes que Arya possa seguir seu conselho, Casmin entra no Guilda com um ar de arrogância. Ele anuncia em voz alta que, após ser ferido pelo gato dela, relatou o incidente ao barão. E como resultado, foi emitida uma ordem especial declarando que o gato de estimação de Arya deve ser sacrificado. Arya está horrorizada. Embora não tenha Tama há muito tempo, ele já é incrivelmente precioso para ela, e ela não suporta a ideia de perdê-lo. Então ela cai de joelhos, implorando a Casmin por misericórdia. Casmin, deleitando-se com seu desespero, propõe um duelo. Se Arya vencer, a vida de Tama será poupada. Mas se Casmin vencer, Arya deve concordar em se casar com ele. Os termos são grosseiramente injustos. Não só Casmin tem uma posição mais alta que Arya, mas as condições são fortemente inclinadas a seu favor. No entanto, sem outras opções para salvar Tama, Arya concorda relutantemente. O duelo começa, e ele imediatamente chuta Arya de lado, jogando-a no chão. Enquanto ela se recupera, ele a elogia sarcasticamente pela sua velocidade, provocando que isso não será suficiente para derrotá-lo. Arya então muda de tática, lançando uma enxurrada de adagas em Casmin, mas sua capa à prova de facas torna o ataque inútil, e ele as desvia facilmente. Casmin então diminui a distância e avança, atacando implacavelmente com sua espada. Arya luta para se defender, mas acaba sendo desarmada, ficando vulnerável e à mercê dele. Com sua arma perdida, toda a esperança parece perdida para Arya. Tama observa a cena se desenrolar, sua mente acelerada. Se ele não fizer nada, Arya será forçada a se casar com Casmin. Mas se ele intervir e usar suas habilidades, todos perceberão que ele é um monstro. Então, Casmin ergue sua espada, pronto para desferir o golpe final e forçar Arya a se render. Mas no momento em que ele balança a espada, Tama toma a decisão de protegê-la e salta na frente da lâmina, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloqueá-la.
A força da habilidade quebra a espada, deixando o Casmin atordoado. Taima então solta uma habilidade de uivo poderoso, lançando o Casmin para uma aglomeração de árvores próximas, e por pura coincidência, a espada quebrada voa na mesma direção. E este resultado garante que o dia de Casmin passe de ruim a absolutamente miserável. A multidão começa a murmurar, espantada com o que acabaram de testemunhar. Todos sabem que viram o gato usar habilidades, algo que nenhum animal de estimação comum poderia fazer. Tama tinha antecipado este momento, sabendo que suas ações revelariam seu segredo. Portanto, ele tem certeza de que é apenas uma questão de tempo, até que a multidão perceba que ele é um monstro. E quando o fizerem, provavelmente virão atrás dele. Mas apesar disso, Tama não sente arrependimento porque sua única preocupação era proteger Arya, e nisso ele teve sucesso. Arya e Arnold então se aproximam cautelosamente de Tama, ambos claramente impressionados. Eles começam a discutir o que Tama poderia ser, mas em vez de concluir que ele é um monstro, convencem-se de que ele deve ser um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Tama, surpreso com o mal-entendido, mal pode acreditar em sua sorte. Depois Arnold declararia a vencedora do duelo, e com o assunto resolvido, tudo volta ao normal. Ou tão normal quanto a vida pode ser para um gato superpoderoso com a almofada mais lendária e confortável do mundo. Na manhã seguinte, Arya tenta tirar Tama da cama com um abraço, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar sua orelha de uma forma que a deixa desconcertada e corando sem parar. Como um ex-cavaleiro honrado, Tama rapidamente decide parar antes que as coisas fiquem ainda mais embaraçosas, então ele pula da cama para se afastar. No entanto, Arya continua chamando por ele, seu tom cheio de saudade, tornando a situação ainda mais estranha para Tama. Mais tarde, Arya leva Tama à loja do ferreiro para visitar seu amigo, Vulcan. No momento em que chegam, a atenção de Vulcan é imediatamente atraída por Tama, incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho. Arya fala sobre Tama, compartilhando histórias enquanto Vulcan pergunta animadamente se pode segurá-lo. Tama parece encantado enquanto Vulcan o levanta, admirando sua fofura. No entanto, Arya rapidamente foca na razão da visita. Ela precisa que Vulcan faça uma armadura para Tama. Vulcan fica encantada com a ideia, animada para trabalhar em algo tão único e charmoso. Então, ela começa a tirar as medidas de Tama imediatamente, prometendo a Arya que criará a armadura perfeita para ele. Enquanto Vulcan começa a trabalhar, Arya se inclina para sussurrar para Tama, perguntando se ele está pronto para uma aventura. Tama concorda ansiosamente sem hesitação, sua cauda tremendo de antecipação. Enquanto Arya e Tama fazem seus planos, Vulcan está completamente focada em forjar a armadura, tratando a tarefa como a missão da sua vida. Em menos de 10 minutos, Vulcan orgulhosamente apresenta a armadura completa, e acaba se tornando uma obra-prima. Tama fica elegante nela e o ajuste é perfeito. No entanto, Vulcan admite que ainda está lutando com outro problema, a espada de Arya. Apesar de tê-la refeito mais de 100 vezes, ela não conseguiu torná-la mais leve, o que dificulta para Arya manejá-la de forma eficaz durante suas missões. Após pensar um pouco, Vulcan sugere formar um grupo temporário, observando como ela maneja a espada para entender melhor o problema e encontrar uma solução. Naquele dia, a equipe entra na masmorra onde Vulcan rapidamente demonstra sua força, destruindo os terríveis goblins que encontram. Arya assiste com pura empolgação, maravilhando-se com a audácia e o poder de Vulcan, enquanto Tama acha que Vulcan é tanto destemida quanto incrivelmente habilidosa. Seus talentos são ainda mais validados quando ela bloqueia um ataque de bola de fogo de um dos monstros usando uma habilidade derivada de seus talentos de forja. Vulcan explica que seu poder permite envolver sua armadura em diferentes elementos, tornando-a versátil em combate. Com o caminho liberado, Vulcan se afasta, encorajando Arya a assumir com sua espada. O próximo desafio dele se revela ser um orc feio e descomunal. A aparência grotesca da criatura é tanto nojenta quanto intimidadora, mas Arya ataca mesmo assim. Usando sua habilidade de aceleração, ela tenta fazer um golpe, mas o orc bloqueia habilmente seus avanços. Então Tama intervém, voando pelo ar e ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger Arya de um golpe que se aproxima, distraindo o orc apenas o suficiente. Aproveitando o momento, Arya ataca e elimina a besta em um único e decisivo golpe. Vulcan observa de perto os movimentos de Arya e percebe que a sua espada longa atrapalha seu fluxo na batalha, tornando seus golpes menos eficazes. Arya, insatisfeita com seu desempenho, vira-se para Vulcan e pede um desafio ainda mais difícil, determinada a ultrapassar seus limites e se tornar mais forte. Impressionado com sua determinação, Vulcan a incentiva a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores à frente. Ao descer mais, a equipe encontra um enxame de sedosos e pervertidos Ropers em vez de enormes. Tama instantaneamente fica ansioso, temendo que essas criaturas viscosas agarrem sua dona de todos os ângulos com seus tentáculos. Vulcan então avisaria para mover-se de forma inteligente e evitar seus agarrões pegajosos a todo custo, então Arya avança com aceleração. Mas a velocidade dos Ropers torna os oponentes difíceis. Seus golpes não acertam seus corpos, e um dos Ropers quebra sua pesada espada, deixando-a indefesa. Mas quando ela está prestes a ser capturada, Vulcan arremessa uma faca em sua direção. Arya agarra no ar e rapidamente a crava no núcleo do Roper, matando-o com um movimento preciso.
Com renovada determinação, ela gira para derrubar o próximo slime. E enquanto o Vulcão observa o estilo de batalha de Arya, ele rapidamente conclui que a verdadeira força de Arya está em manejar armas mais curtas e leves em vez de sua longa espada pesada. E em pouco tempo, Arya corta as partes do corpo do monstro com uma velocidade incomparável, deixando o Vulcão totalmente surpreso. Ela sempre soube que Arya tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência para derrubar o segundo monstro. Assim que pensam que a batalha acabou, o monstro espalha seu gu por toda a Arya, cobrindo-a da cabeça aos pés enquanto regenera seu... Desgustada e furiosa, Arya estremece, declarando que apenas Tama tem permissão para fazer algo assim. Movida por sua indignação, ela obliterou a criatura com um único movimento devastador. Mas desta vez, ela a cortou em tantos pedaços que não havia chance de regeneração. Vulcan e Tama correm para parabenizá-la por sua incrível demonstração de habilidade. Mas enquanto Vulcan se aproxima para oferecer elogios, Tama, sendo o travesso gatinho que é, para no meio do caminho para roubar um pouco do suco do monstro morto para absorver a habilidade para seu próprio uso. Enquanto isso, Arya, ainda furiosa, desconta sua raiva nos restos do tentáculo que ousou espirrar sua gosma nojenta nela. Ela perfura implacavelmente seu corpo já destroçado, murmurando pensamentos vingativos enquanto Tama observa em silêncio atordoado, perguntando-se se ela exagerou um pouco. Após o massacre, Arya se abre para Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para empunhar espadas longas. Ela recorda ter conhecido o Santo da Espada durante a infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a pegar a arma. Apesar de a espada longa não ser adequada ao seu estilo de luta natural, Arya dedicou anos ao seu domínio, tentando emular seu herói. No entanto, com sua recente percepção de que adagas complementam muito melhor suas habilidades, ela decidiu abraçar essa nova força. Tama escuta atentamente e oferece seu apoio, assegurando-a de que essa mudança só a tornará mais forte. Vendo o crescimento de Arya, Vulcan propõe avançar para um andar mais profundo da masmorra, confiante na capacidade de Arya de lidar com os desafios com suas adagas. Antes de seguirem em frente, fazem uma pausa perto de uma pedra filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua proximidade. Enquanto descansam, Arya olha para a pedra, desencadeando uma onda de lembranças dolorosas de sua infância, quando seu lar foi atacado por demônios. Perdida em pensamentos, ela mal percebe o olhar preocupado de Vulcan. Mas quando Vulcan pergunta gentilmente se algo está errado, Arya disfarça, mudando rapidamente de assunto e direcionando a conversa para outro lado. Enquanto o grupo faz uma pausa, Ama se diverte na água, despreocupado e contente. Vendo-o se divertindo tanto, Arya decide se juntar, tirando sua armadura especial e dando a Tama uma visão clara do que está por baixo. Vulcan logo se junta e os três dão um mergulho refrescante juntos, mas enquanto Tama nada, ele se esforça para se concentrar em qualquer coisa que não sejam seus documentos confidenciais expostos. Durante o tempo livre, Arya pergunta casualmente a Vulcan sobre seu grupo habitual de masmorras, tocando sem querer em um assunto sensível. Vulcan admite que seu grupo se desfez depois que 2 dos membros se apaixonaram e a integrante feminina ficou grávida. Então, o casal decidiu se estabelecer, deixando para trás seus dias de aventura. A conversa então toma um rumo estranho quando Vulcan menciona que gatos elementais como Tama podem cruzar raças, e ela reflete sobre o que pode acontecer se Tama crescer e entrar em uma temporada de cio intensa. Arya acha a ideia surpreendentemente empolgante e incentiva entusiasticamente Tama a crescer mais rápido para que ela possa ter seus adoráveis gatinhos. E essa merda faz Tama pensar silenciosamente para si mesmo. Que tipo de loucura é essa? Então, quando a pausa termina, o grupo segue para o próximo andar da masmorra, onde encontram um feroz minotauro. E ao contrário dos goblins e dos ropers de mais cedo, essa criatura é um oponente formidável. Arya então se aproxima cuidadosamente, acelerando em direção à besta e executando sua técnica de corte de turbilhão. No entanto, seu ataque mal arranha a pele espessa do minotauro, deixando-a abalada. Vulcan então intervém, oferecendo encorajamento e ajudando Arya a recuperar a compostura. Motivada pelo apoio de Vulcan, Arya se concentra novamente, lançando uma série de golpes mais rápidos e agressivos. O Minotauro, sobrecarregado por sua velocidade, começa a balançar sua arma massiva descontroladamente. Um dos golpes acerta o teto, fazendo destroços caírem perigosamente perto de Vulcan. Tama, rápido nos pés, usa sua outra habilidade de uivo para desviar as pedras que caem, salvando Vulcan a tempo. Inspirada pela bravura de Tama, Arya vê uma abertura e desferre um golpe poderoso diretamente no peito do Minotauro, derrubando a besta de vez. Enquanto Tama vibra pela vitória conquistada com esforço por Arya, Vulcan fica admirada, maravilhada com a força e coragem do pequeno gato, e seus pensamentos vagam, pois não pode deixar de pensar que Tama é um alfa realmente poderoso. De volta à guilda dos aventureiros, Arya, Vulcan e Tama entregam o saque que coletaram de sua incursão na masmorra. Eles então se aproximam de Arnold, que examina as marcas de cortes profundos nos restos do Minotauro e pergunta quem conseguiu infligir tal dano. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revela que os cortes foram o resultado das habilidades recentemente aprimoradas de Arya. Arnold, lembrando de como Arya era muito mais fraca quando chegou na cidade, elogia seu crescimento e trabalho árduo. Lisonjeada pelo elogio, Arya agradece a Arnold sentindo um senso de realização. Com seus ganhos em mãos, o trio se dirige ao restaurante local para celebrar sua aventura bem-sucedida.
No restaurante, Vulcan não perde tempo em se deliciar com várias rodadas, impressionando Tama, que não pode deixar de se perguntar se ela é uma bebedora experiente. Arya aproveita a oportunidade para expressar sua gratidão a Vulcan pelo apoio durante a incursão, admitindo o quanto se divertiu trabalhando juntas. Vulcan compartilha dos mesmos sentimentos, exibindo uma rara erva medicinal que coletou na masmorra como lembrança. A conversa animada faz Tama sentir nostalgia, lembrando de sua vida anterior como aventureiro quando tinha companheiros para compartilhar tais momentos. Ainda assim, Tama reconhece que sua vida atual não é ruim. Afinal, ser o bichinho de estimação mimado de uma linda elfa é um sonho que poucos recusariam. À medida que o vínculo deles se fortalece, Vulcan propõe formar um grupo oficial. Arya, pega de surpresa, se sente lisonjeada, mas muito tímida para responder. Percebendo sua hesitação, Tama morde levemente sua mão e a coloca sobre a de Vulcan, selando efetivamente o acordo em nome dela. O grupo explode em aplausos, comemorando sua nova parceria. E animados pela camaradagem, decidem pedir mais bebidas e tornar a noite inesquecível. Mais tarde naquela noite, Tama se vê preso entre a armadura de enredo de Arya e Vulcan. A situação apertada e embaraçosa não o ajuda a dormir, especialmente quando ouve Arya murmurando enquanto dorme, mencionando algo sobre esperar que Tama não fique muito agressivo. Desconfiado e levemente desconcertado, ele consegue manter a compostura. Precisando de uma distração, Tama verifica suas estatísticas e fica surpreso ao descobrir que está elegível para evoluir. No entanto, evoluir poderia transformá-lo em um gigante imenso, potencialmente acabando com sua vida atual com Arya e Vulcan. Escolhendo lealdade em vez de poder, Tama decide permanecer como seu estimado e confiável animal de estimação. Na manhã seguinte, enquanto caminham pela cidade, Arya e Tama encontram dois bandidos assediando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Arya intervém imediatamente e quando os bandidos percebem seu gato elemental, eles se dispersam para evitar conflito. Arya então conforta a menina, descobrindo que ela é órfã, e a leva a uma igreja local onde freiras cuidam de outras crianças. Ao ouvir a conversa sincera de Arya com as freiras, Tama se enche de admiração pela bondade de sua mestre e promete apoiá-la ainda mais do que antes. Naquela noite, Arnold chamaria para a Guilda dos Aventureiros para parabenizá-la por ser promovida ao Rank C. Ele entrega a ela um novo pingente de rank brilhante como reconhecimento por seu trabalho árduo. Mas a comemoração deles é interrompida por uma agitação no quadro de missões. Arnold então explica que pessoas desapareceram em Litten, uma cidade próxima, com rumores de que demônios seriam os responsáveis. Ao ouvir isso, a determinação de Arya se fortalece. Movida por seu rancor contra demônios, ela prontamente pede mais informações e declara sua intenção de aceitar a missão de emergência sem hesitação. Ao ouvir os detalhes do caso, Arya pressionou Arnold por cada detalhe que sabia sobre o caso. Vulcan ficou inquieto com o entusiasmo da elfa em tomar a frente, duvidando que fosse capaz. No entanto, Arya, inabalável, estava determinada a agir antes que mais pessoas caíssem. Impressionado com sua determinação, Vulcan ofereceu sua ajuda. E Arnold observou que, dadas as circunstâncias, uma companhia mercenária poderia em breve recrutá-los. Nesse momento, um jovem de túnica entrou no guilda. Ele se apresentou como Cedric e os aventureiros imediatamente o reconheceram como o filho mais velho do duque, renomado por sua habilidade em gerir labirintos. Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e assegurou a ela e a Arya que em breve lutariam lado a lado. Tama então se lembrou de Cedric da guerra chamada Ragnarok, quando a humanidade lutou contra demônios. Apesar das perdas devastadoras, a vitória foi alcançada graças a um garoto prodigioso, o Grande Mago, que os levou ao triunfo e ganhou o status de herói lendário. Em meio à empolgação, Arya ficou preocupada que o grupo deles fosse pequeno demais para lidar com ameaças tão imensas. Arnold, cativado pelo charme de Cedric, a tranquilizou, afirmando que Cedric podia surpreender qualquer um. Enquanto Arya o segurava carinhosamente, Arnold lembrou-a de manter tais demonstrações privadas. Arya perguntou curiosamente se eles eram um casal, e Vulcan confirmou, deixando Tama perplexo. Permanecendo quieto até voltarem para casa, Tama percebeu a inquietação de sua mestre, compreensível dada a ameaça iminente de sua jornada ao lado do herói. O gato, Tama, lambeu o rosto da elfa como se quisesse confortá-la, e ela o beijou de volta. Surpreso com a troca, Tama se concentrou novamente enquanto o grupo se preparava para partir. Em sua jornada, encontraram novos aliados, o Dany de cabelo prateado, o monstro humanoide, Howard, a cabeleira ruiva flamejante, Kinney, e Arya apresentou Tama, que rapidamente conquistou a todos com sua irresistível fofura. Marieta até se revezou para carregá-lo. No entanto, a viagem tranquila foi interrompida abruptamente quando um bando de orcs bloqueou a estrada. Cedric instruiu Dany a lidar com a ameaça, e o espadachim derrotou os orcs sem visível esforço. Vulcan fica intrigado e pergunta sobre as habilidades de Dany, e Kenny confirma que ele não usou nenhuma habilidade. Arya começou a compreender a incrível força dos heróis de Ragnarok, enquanto Tama maravilhava-se com o puro poder bruto de Dany, ansioso pela chance de lutar ao seu lado. Quando a noite cobriu o céu, eles chegaram à Vila Lennart, onde os moradores agradecidos receberam Cedric e seu grupo. Um morador revelou que muitos locais tinham desaparecido misteriosamente com um grupo de busca perdido nas ruínas, e outra garota foi raptada na noite anterior.
A revelação trouxe dolorosas memórias da invasão da terra natal de Arya à tona. O líder da aldeia compartilhou então que os cavaleiros de Cedric eram sua última esperança. Vendo os guerreiros cansados da jornada, os aldeões rapidamente prepararam uma refeição substancial para revigorá-los. Mais tarde, enquanto se acomodavam em sua hospedagem, Arya ficou curiosa e perguntou por que cada um de seus companheiros havia escolhido se tornar cavaleiro. Dany explicou que a pobreza de sua família o forçou a se juntar para pagar dívidas, e Howard compartilhou uma história semelhante. Kinney precisava de dinheiro para comprar remédio para sua irmã, e Marietta buscava liberdade para seu pai, que estava escravizado. Ao ouvir essas histórias comoventes, Tama percebeu a tristeza por trás das motivações deles, e até Arya se arrependeu de ter feito a pergunta. Ainda assim, os cavaleiros não sentiam vergonha de suas escolhas, pois haviam cumprido seus deveres e agora estavam traçando seus próprios caminhos. Cedric, por outro lado, revelou uma razão bastante diferente. Ele não tinha interesse no amor ou em obrigações familiares. Como filho do Duque, juntou-se à Ordem porque não tinha um propósito maior e encontrou alegria em matar monstros. Sua franqueza não agradava a todos, mas ninguém desafiou sua perspectiva. Após o jantar, era a hora do banho. Enquanto as meninas relaxavam, os meninos, tomados por travessuras juvenis, tentaram espiar. Tama, sempre alerta, os pegou no ato e, com um grito trovejante, mandou Dany e Howard correrem de volta para seus aposentos. Cedric observou a retirada apressada deles com leve divertimento, questionando-se sobre a empolgação deles pela jornada, embora não conseguisse entender completamente. Com o grupo revigorado, eles se aventuraram mais fundo no ominoso labirinto de Lennar, inconscientes de que uma criatura sinistra estava perseguindo cada um de seus movimentos. Para esse predador à espreita, os aventureiros não eram nada mais do que presas. Observou em silêncio, preparando-se para reunir forças e colocar em ação seu plano mortal. Antes que passasse muito tempo, uma matilha de lobisomens marinhos bloqueou o caminho dos aventureiros. Então Howard, o tanque, avançou, levantando seu escudo maciço e provocando os lobos para chamar sua atenção, criando espaço para os outros atacarem. Em seguida, Cedric exibiu sua incomparável habilidade com a espada com precisão, enquanto Arya pulava na batalha, determinada a não ficar para trás. Tama, observando os lobisomens blindados, considerou soltar um poderoso rugido, mas optou por um ataque baseado em água. Então, com precisão, ele perfurou um lobisomem e rapidamente derrubou mais dois, deixando seu grupo atônito. O monstro oculto, observando das sombras, ficou chocado com a rapidez com que seus lobos foram derrotados, especialmente por Tama, que parecia empunhar poder elemental. No entanto, apesar da força deles, o monstro sabia que não podia permitir que esses intrusos avançassem. Preparando-se, ele se preparou para escalar, seja acionando mais armas ou intervindo pessoalmente. De volta com os heróis, todos ficaram impressionados com as habilidades do gato elemental. Arya, completamente encantada, expressou abertamente sua admiração, chegando a sugerir que não se importaria em ser subjugada pela força de Tama. Embora ele achasse suas palavras peculiares, Tama resistiu aos seus instintos animais, lembrando-se de que Arya ainda era sua mestre. Logo chegaram a uma câmara cheia de uma atmosfera opressiva e esmagadora. Então Cedric levantou a mão, parando o grupo. Em seguida, das sombras, surgiu Baríl Asteroth, o mestre do labirinto. Ele declarou que a jornada deles terminaria ali, revelando-se como um demônio sobrevivente buscando vingança por seus parentes caídos. Dany imediatamente acusou Baríl de atacar a Vila Lennard como um ato de vingança, mas o demônio descartou a acusação, alegando que Lennard era apenas o começo de um plano muito maior. Então, com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de Trolls para atacar. Reconhecendo seu poder, Cedric ordenou que a equipe se dividisse, mas Baríl previu isso e conjurou uma parede protetora que separou Tama dos outros. Então vemos um Troll investindo contra Tama, que retaliou arrancando seu braço. No entanto, para seu desânimo, o membro regenerou quase instantaneamente. Enquanto isso, a equipe de Cedric é cercada e o grupo sabe que sua única chance é contar com Cedric para liderar a fuga. Então, Cedric desembainhou sua lâmina, que começou a pulsar com magia negra, e com uma risada maligna, ele avançou contra dois Trolls, cortando-os de forma tão completa que não puderam regenerar, removendo-os do campo de batalha completamente. Os olhos de Baríl se arregalaram ao reconhecer a magia proibida que Cedric manipulava, uma habilidade usada apenas pelo Grande Mago durante a Guerra do Ragnarok. Cedric então sorriu com divertimento, porque isso ia ser tão divertido para ele. Então vemos Tama tentar um ataque de guerra com pedra, mas os Trolls mal piscam e suas feridas se curam instantaneamente. Percebendo o perigo, Tama recua, sua mente correndo enquanto considera se deve evoluir para sua forma mais forte. Mas evoluir significaria romper seu vínculo com Arya, um sacrifício que ele não está disposto a fazer. Resoluto em sua decisão de permanecer como seu leal companheiro, Tama solta um rugido de chamas, queimando os Trolls para que suas feridas não possam se curar. Sua tática audaciosa funciona e os Trolls caem. Furioso com o ataque implacável, Baríl se prepara para a próxima ameaça. Vulcan avança brandindo seu enorme martelo, mas Baríl desvia habilmente e repele o ataque seguinte de Arya com sua adaga. Baríl sorri e zomba dos golpes lentos do martelo, mas é pego de surpresa quando Vulcan levanta uma nuvem de poeira, cegando-o. Aproveitando a oportunidade, Arya avança rapidamente e crava sua lâmina no peito de Baríl. A princípio, ele desconsidera o ferimento como trivial, mas então uma luz emana da adaga encantada da elfa, amplificando o dano e forçando-o a ficar de joelhos.
Rosnando de dor, Baril contra-ataca com seu punhal, entregando um ferimento cruel em Arya, muito mais do que um simples corte. O grupo corre ao seu lado, o pânico se instala enquanto Tama teme que a arma possa estar envenenada, então vemos que Baril ainda está vivo e sorri sombriamente ao declarar que a humanidade vai desmoronar quando o verdadeiro poder retornar. Então, com essas palavras ominosas, seu corpo começa a se petrificar, transformando-se em pedra antes de se desfazer em pó. Enquanto isso, o veneno se espalha rapidamente pelo braço de Arya. Cedric examina e identifica sombriamente como veneno de dragão, uma toxina mortal. Howard pressiona o ferimento contra seu escudo encantado na tentativa de retardar seu progresso e o grupo corre de volta à Vila Lennard. O médico da vila confirma seus piores temores. O veneno de dragão é fatal dentro de 1 dia e meio, e ninguém jamais sobreviveu sem o olho de um terstoiro dragão. Desesperado para salvar Arya, o grupo debate caçar a criatura, mas Cedric objeta veementemente, argumentando que não há tempo suficiente. À medida que a dor de Arya intensifica, Tama, oprimido pela culpa e desespero, voa pela janela. Memórias de Arya salvando sua vida inundam sua mente, e ele promete retribuir o favor, mesmo que isso lhe custe tudo. Ele corre para as ruínas onde renasceu como um gato elemental, preparado para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura que ele já enfrentou uma vez e mal sobreviveu. O dragão, surpreso ao ver Tama retornar, zomba e caçoa dele por ter fugido do último encontro deles. Mas desta vez, Tama não hesita. Ele sabe no fundo que sua força atual não será suficiente. Sem outra escolha, Tama toma uma decisão que mudará sua vida. Ele escolhe se evoluir para um Behemoth completo, abraçando seu poder supremo para salvar Arya. Tama, agora em sua forma colossal, lança chamas, rugindo furiosamente para o dragão abaixo. O monstro, no entanto, é rápido demais e avança, liberando sua própria torrente de fogo e cravando os dentes na garganta de Tama como uma chave fervente. As pupilas de Tama tremem de dor, mas tudo isso fazia parte de seu plano elaborado, porque ele sabia que o dragão baixaria a guarda como um tolo uma vez que ele deixasse ela atacar. Quando ela morde, Tama contra-ataca sacando sua lâmina flamejante, cravando-a em seu olho e estourando-o como um balão de água. O dragão finalmente cai derrotado, mas a mana de Tama se esgota, reduzindo-o de volta à sua pequena forma de bola de pelos. Não há tempo para se preocupar com sua triste evolução, porque ele precisa entregar o olho de dragão ao seu mestre. Então ele rapidamente guarda o olho de dragão em seu inventário, abre suas asas parecidas com as de um morcego e voa para entregá-lo. De volta à casa deles, Arya está deitada, remendada, lutando para sobreviver. Vulcan está sentado ao lado dela, lágrimas nos olhos, enquanto o grupo observa a cena com o coração partido em silêncio. Então, de repente, um som alto do lado de fora surpreende a todos. Cedric e Dany correm para encontrar o cadáver do dragão da terra e o pequeno, exausto Tama deitado sobre o dragão, ensanguentado. Cedric grita que não há tempo para detalhes, ordenando que todos peguem o olho do dragão e curem Arya imediatamente. Enquanto eles se apressam, Tama reza silenciosamente por Arya, sem saber que ela está presa em um profundo pesadelo. Em seu sonho, Arya vê sua vila em chamas, devastada pela destruição. Aos 13 anos, sua casa foi atacada por demônios, em busca da Pedra Filosofal, e matando impiedosamente qualquer um em seu caminho. Então vemos a jovem Arya em seu terror, tentou correr, mas tropeçou nos demônios e ficou tão assustada que se fez nas calças. Assim que pensou que toda a esperança estava perdida, um gato elemental, muito parecido com Tama, apareceu e salvou sua vida. Arya então desperta sobressaltada, a memória do passado fresca em sua mente. Assim, ela agora entende por que sempre amou gatos. Seus olhos então pousam em Tama, encolhida ao seu lado, e ela sente uma onda de gratidão. Na manhã seguinte, todos ficam radiantes ao ver Arya melhor. Arnold, dominado pela emoção, começa a chorar descontroladamente. Embora ela esteja fora de perigo imediato, a toxina ainda permanece no seu sistema, então Arya deve passar os próximos dias se recuperando totalmente. Mais tarde naquela noite, Tama aventurou-se na floresta em busca de monstros para testar seu... Desde sua batalha com o Dragão da Terra, ele tem lutado para entender como suas formas evolutivas funcionam. Ele percebeu que sua forma colossal desapareceu, mas, em seu lugar, ele ganhou novas habilidades do dragão. Ao avistar um monstro búfalo enorme, Tama decide praticar suas recém-adquiridas garra de dragão e presa de dragão. Então, com rapidez e eficiência brutal, o monstro é derrotado em segundos, deixando Tama surpreso com o quanto ele se tornou mais forte. De repente, o som de passos leves chamará a atenção de Tama. Saindo da escuridão surge uma donzela, suas roupas esfarrapadas e feições elegantes contrastando com sua aura inquietante. O que é estranho é que ela se dirige a Tama diretamente, chamando-o de forte, como se já o conhecesse. Mas o mais assustador é como ela cheira uma das peças da armadura de Tama, como se estivesse o perseguindo. A mulher então exige saber por que Tama está na sua forma de bolinha de pelo, e depois começa uma perseguição frenética, gritando sobre seu corpo forte e tentando agarrá-lo. Tama grita de medo e corre em direção a um pequeno buraco, escapando por pouco das mãos dela. O comportamento desequilibrado da mulher o deixa completamente assustado, mas ele consegue escapar. Ele então retorna para Arya, que está dormindo pacificamente, e se aconchega em seus braços para se confortar, ainda abalado pelo encontro. E enquanto adormece, Tama não consegue se livrar da sensação de que a mulher louca lhe parece familiar. No dia seguinte, Arya veste Tama com uma roupinha fofa de linho com babados, fazendo-o parecer absolutamente adorável.
Os dois então saem para um piquenique e Arya prepara uma variedade de petiscos, entregando algumas frutas para Tama saborear. Enquanto relaxam, Arya menciona o dragão da terra, relembrando como encontraram Tama ferido e machucado perto do cadáver dele. Arya então compartilha mais sobre seu passado, perguntando a Tama se ele se lembra de suas histórias anteriores. Ela relata o ataque demoníaco em sua aldeia de Lumineers, quando um gato elemental salvou sua vida, e então a vila foi finalmente resgatada pelo Santo da Espada, que derrotou os demônios sozinho. Naquele dia, Arya jurou se tornar uma guerreira forte, deixando sua mãe e família para trás com a promessa de voltar mais forte. No entanto, a voz de Arya treme ao admitir que sente como se estivesse sempre sendo salva, seja por Vulcan, pela equipe de Cedric ou pelo próprio Tama. Lágrimas então se formam em seus olhos enquanto confessa que, apesar de seu juramento de proteger seus camaradas e seu povo, parece que é ela quem está constantemente precisando. Tama então rapidamente se levanta, consolando Arya enquanto ela enxuga suas lágrimas. Ela entende o que ele está tentando dizer, que ela não deve se sentir mal, porque afinal, ela derrotou Beryl sozinha e merece algum crédito. Mais tarde, Arya e Tama visitam Vulcan, que revela que a armadura que Arya encomendou está pronta. Arya ganhou uma fortuna como recompensa por derrotar Barrow e vendeu o saque dos Trolls que Tama derrotou para conseguir um dinheiro extra. Ela investiu tudo em comprar uma armadura de alta qualidade. Embora fosse caro, Vulcan insiste que a segurança dela não tem preço. A nova armadura é tanto fofa quanto prática, e Arya não consegue conter sua empolgação. Ela salta, entusiasmada com o quão leve e confortável ela se sente. Vulcan então explica cada detalhe do artesanato, mas Tama apenas observa em silêncio, admirando como sua mestra parece legal em sua roupa de batalha. Os três então decidem fazer uma viagem e testar a armadura em ação. Ao entrarem em um túnel, a atmosfera fica tensa, porque já faz tempo que Arya não se aventura em um lugar assim. Tama então salta de seu ombro e usa a bênção do Rei Leão para conceder a ela e Vulcan resistência ao fogo e gelo. Um gesto que faz Arya ficar encantada com o quanto ele é adorável. Logo, o grupo encontra um ogro e Arya não hesita. Ela avança em alta velocidade, surpreendendo até mesmo Vulcan porque nem usou sua habilidade. E com um golpe preciso, ela decapita a criatura, não dando chance de contra-ataque. Arya celebra seu sucesso, elogiando a armadura e suas novas facas afiadas. Mas o momento de alegria é interrompido. Tama de repente congela, sentindo uma presença inquietante nas proximidades. Da escuridão surge uma mulher estranha, murmurando sobre destino e sua busca por Tama. Arya, confusa, pergunta se ela é uma aventureira perdida de Ruin, mas a mulher nega conhecer tal lugar. Em vez disso, ela se declara nascida das trevas, estendendo a mão desesperadamente para Tama. Vulcan especula que ela pode ter amnésia, mas suas divagações ficam mais bizarras. Ela começa a revelar segredos que é melhor deixar não ditos e choca a todos ao exigir que Tama a engravide. Arya permanece calma e a dispensa, afirmando firmemente que Tama é apenas um gatinho, enquanto Tama fica horrorizada e se esconde nos braços de Arya para segurança. Vendo isso, a mulher fica ainda mais enfurecida e acusa Arya de domesticar Tama e roubá-lo. Mas apesar da interação bizarra, Arya continua compassiva e convida a mulher a se juntar ao grupo, acreditando que é mais seguro do que deixá-la sozinha, onde ela pode acabar como escrava, ou Arya garante a Tama que ele será protegido e a mulher concorda relutantemente, vendo isso como sua melhor chance de ficar próxima a Tama. No caminho de volta, eles decidem dar um nome à mulher selvagem. A garota não se importa muito, mas Arya aponta para uma estrela e sugere chamá-la de Stella, dizendo que significa bonito em sua terra natal. Ao ver que até Tama gosta do nome, a mulher concorda em ser chamada de Stella. Uma vez em casa, eles começam a difícil tarefa de lavar Stella. Ela pergunta impacientemente quanto tempo vai demorar, mas Arya está determinada a esfregá-la até ficar limpa. Quando termina, Stella se sente incrível e pula, maravilhada com o pedaço de pedra usado para limpá-la. Vulcan a corrige, explicando que é sabão. Empolgada, ela se joga na piscina e brinca animadamente como uma criança. Arya então chama a Tama para lavar seus pezinhos, e Stella, ao ver isso, fica com ciúmes. Ela grita que não é justo e insiste para lavar Tama ela mesma. Mas Arya calmamente recusa, dizendo que apenas ela, como sua dona, tem esse privilégio. Mais tarde naquela noite, Tama acorda com Stella chamando-o telepaticamente. Ele a vê olhando para ele de maneira assustadora. Para seu choque, eles estão se comunicando através de suas mentes. Stella o relembra de como ele a matou, confundindo Tama até que ela menciona o labirinto. É quando ele percebe que ela é o dragão da Terra reencarnado. Stella então explica que nasceu na escuridão com habilidades de nível S, invencível para outras criaturas, até que Tama a derrotou estourando seu olho até a morte. Ela então renasceu e reencarnou, assim como Tama, mas desta vez como uma donzela esfarrapada e frágil. Ao morrer na vida passada, ela jurou encontrar Tama na próxima vida, e não perdeu tempo em cumprir essa promessa. Tama está curvado e nervoso, ouvindo a história dela e pergunta se ela voltou para se vingar, mas ela revela que suas intenções são muito piores. Ela então declara calmamente que está completamente submissa a ele e não tem interesse em batalha, e em vez disso, ela confessa que tudo o que ela quer é o suco de gato dele para se multiplicar, deixando Tama completamente horrorizado. Ela admite apaixonadamente que ele é o único macho forte que ela já encontrou,
e ela se apaixonou irremediavelmente. E sem aviso, Stella investe contra Tama, suas intenções absolutamente claras. Mas a tempo, Arya intervém, puxando Tama para um lugar seguro, deixando Stella trêmula, em um canto de vergonha. Arya então repreende Stella, avisando firmemente para que fique longe de Tama, antes de voltar calmamente para a cama. No entanto, enquanto Tama tenta se acalmar, ele ainda pode ouvir os murmúrios ominosos de Stella na escuridão, prometendo que eventualmente encontrará uma maneira de alcançá-lo. Na manhã seguinte, Arya ofereceu café da manhã para Stella. Experimentando comida de verdade pela primeira vez, Stella perdeu momentaneamente a cabeça de puro deleite antes de rapidamente recuperar a compostura e mergulhar em outra conversa interna com... Depois do café da manhã, Arya a levou para uma caminhada pela cidade, esperando que as vistas despertassem as memórias que Stella alegava ter perdido. No entanto, a única coisa que Stella conseguiu lembrar foi a imagem de Tama saltando para suas luvas douradas, que ela insistiu ser o único mistério que queria resolver. Isso fez Tama perceber que, aos olhos de Stella, Arya era a mais forte das duas. Arya então propôs que Stella se tornasse uma aventureira como uma forma de encontrar propósito. Para ajudá-la a se preparar, ela levou Stella à loja de Vulcan para tratar de seus... Arrhen, canhões de enredo. Tanto Arya quanto Vulcan estavam um pouco céticos quanto à escolha de Stella de se vestir com uma roupa que parecia algo de um cat logo online, mas Stella adorou como o ajuste apertado mantinha seus melões confortáveis e seguros. Arya então voltou sua atenção para encontrar uma arma adequada para Stella. Stella, no entanto, desconsiderou a preocupação mostrando suas habilidades metade dragão, o que revelou que ela ainda mantinha uma quantidade significativa de sua força de sua vida passada. O grupo testou uma variedade de armas até que Stella optou por um escudo maciço projetado para gigantes. Tama então perguntou curiosamente por que ela não havia escolhido uma espada, então Stella explicou que perder para ele a havia ensinado a importância da defesa. Satisfeita, ela combinou o escudo com uma espada para equilíbrio e o grupo entrou na masmorra para testar seu novo equipamento, com Arya designando o Tama para tomar conta dela durante a luta. Mas antes que Vulcan pudesse elaborar uma estratégia adequada, Stella avançou e topou com 3 goblins desfrutando de uma refeição descontraidamente. Os goblins surpresos então atacaram imediatamente, então Arya e Vulcan gritaram para Stella recuar e se reagrupar com Tama. Mas Stella os ignorou. Ela jogou seu escudo e espada, liberando suas garras de dragão para despedaçar 2 dos goblins num piscar de olhos. O terceiro Goblin lançou um contra-ataque desesperado por trás, mas Stella agarrou sua espada no meio do balanço e enviou a criatura para o inferno com um único golpe. Arya e Vulcan ficaram paralisados de incredulidade, completamente imobilizados pelo que acabaram de presenciar. Enquanto isso, Tama observou que Stella havia renascido com as mesmas habilidades que possuía em sua existência anterior. Sem mais goblins para desafiá-la, Stella ficou cada vez mais irritada e declarou sua fome por inimigos mais fortes. O grupo então decidiu aventurar-se mais fundo na masmorra, eventualmente encontrando 2. Stella não perdeu tempo, jogando o primeiro orc contra a parede com uma força estrondosa. O segundo orc hesitou, claramente arrependido de sua decisão de atacar, mas já era tarde demais, pois Stella rapidamente deu conta dele, deixando o corredor coberto com as entranhas de seus inimigos. Encorajado, o grupo decidiu avançar ainda mais fundo na masmorra, e eventualmente chegaram a uma seção infestada com bolhas de bactérias. Mas antes que Arya pudesse avisá-la, Stella avançou de cabeça na batalha. No entanto, sua confiança rapidamente vacilou quando os tentáculos dos blobs se enrolaram ao seu redor, enviando um arrepio pela sua espinha. Tama, rápido em demonstrar as consequências de subestimar esses inimigos, apontou o que poderia acontecer com suas vacas leiteiras se ela fosse pega. Isso provocou Stella a lançar um ataque imprudente, mas os blobs contra-atacaram ao agarrar sua espada e cobri-la com sucos de amor pegajosos. O ataque inesperado fez Stella perder o controle, e Arya e Vulcan correram para salvá-la. No entanto, Tama sentiu que o comportamento errático de Stella estava ligado aos seus instintos de dragão. Usando uma habilidade de tentáculo própria, Tama conteve as garotas e os blobs, e então liberou uma poderosa explosão de água que eliminou os blobs, pondo fim ao reinado de terror trazido pelas criaturas cultivadas. Após recuperar a compostura, Stella sentiu-se humilhada por seu momento de... Tama ofereceu seu gentil apoio, prometendo protegê-la de danos no futuro. Essa promessa sincera fez com que os instintos de dragão de Stella se manifestassem novamente, enquanto seu corpo respondia com uma abundância de muco de dragão. Resolvendo aprender com seus erros, Stella concordou em aceitar a orientação de Vulcan, prometendo ficar mais forte e se tornar uma verdadeira aliada para o time. Esta conversa desencadeou memórias dos aventureiros que ela derrotou em sua vida passada, e ela se lembrou de quão formidáveis eles eram quando trabalhavam juntos. A ideia de alcançar aquele mesmo nível de força agora a enchia de empolgação e determinação. Nesse momento, Arya sucumbiu a seus próprios pensamentos intrusivos. Virando-se para Tama, ela implorou fervorosamente para que ele usasse sua habilidade de tentáculo em seus canhões de enredo. Tama ficou totalmente atordoado, incapaz de compreender a absoluta absurdidade do pedido. Mas antes que ele pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Arya começou a tirar sua armadura de forma imprudente. Mas felizmente, Vulcan interveio a tempo, conseguindo subjugar Arya antes que a situação saísse ainda mais de controlo. Momentos depois, retomaram a sua jornada no calabouço à procura da sua próxima presa azarada.
Após alguma deliberação, o grupo fez uma pausa para estrategizar sobre o papel de Stella em suas manobras coordenadas. Dada sua força bruta e resiliência, foi decidido que ela serviria como a vanguarda da equipe, atuando tanto como um escudo quanto como uma executora. Logo depois, eles encontraram um grupo de orcs, então Stella imediatamente avançou, brandindo seu escudo para provocar as criaturas a atacar. Um orc movido por uma agressão imprudente investiu contra ela, mas ela rapidamente contra-atacou com um golpe decisivo que cortou seu braço enquanto avançava para acabar com a criatura. O orc, desesperado e agora apavorado, virou-se e fugiu como um porco assustado, mas Stella não estava disposta a deixá-lo escapar. Fuga, e sem hesitação, ela a perseguiu com determinação incansável. Enquanto isso, Tama ativou sua habilidade de aprimoramento encantada para fortalecer a feitiçaria de Arya e Vulcan, inadvertidamente intensificando a obsessão já crescente de Arya com sua berinjela. Juntos, eles destruíram todas as criaturas restantes em seu caminho antes de se depararem com um sereno banho de masmorra. Sem pensar duas vezes, o grupo decidiu relaxar. O que se seguiu foi um caos total para Tama, que lutou com seus demônios internos enquanto as garotas ousadamente exibiam seus melões, testando os limites de sua compostura. As coisas escalaram quando Arya, sem nenhuma vergonha, colocou Tama em seu peito, alegando que era o lugar certo para ele relaxar. Para não ficar atrás, Stella pressionou seus melões de dragão contra os de Arya, iniciando uma competição feroz sobre quem realmente merecia a atenção de Tama. Stella, agora totalmente convencida de que Arya era inferior, declarou que poderia cuidar de Tama muito melhor do que ela. Arya, é claro, recusou-se a recuar e sua disputa acalorada atingiu o ponto de ebulição. Vulcan, pego no meio do caos, tentou mediar. Ela sugeriu que Stella assumisse o papel de segunda esposa de Tama, um compromisso que apenas atiçou as chamas de sua... À medida que as tensões aumentavam, a força do choque de seus melões lançava Tama direto no teto, deixando-o questionando cada escolha de vida que o levou a esse momento. Mais tarde, o grupo voltou à guilda para apresentar Stella a Arnold. Mas antes de registrá-la oficialmente como aventureira, Arnold os apresentou a um homem chamado Rhys, que tinha um pedido único. Ele explicou que estava se preparando para uma longa jornada e precisava de uma equipe formidável para proteger uma posse valiosa. Quando Arya perguntou sobre a natureza do item, Rhys insistiu que não era algo para discutir em público. Ele então os conduziu a uma instalação de armazenamento segura, revelando que o item misterioso que precisava de proteção era nada menos que a carcaça do dragão de Stella, o que a deixou em choque. Rhys então explica que esses restos pertencem a uma criatura formidável que, no mínimo, uma vez desafiou seu inimigo. Isso é exatamente o que o comerciante vê, levando-o a comprar o item sem hesitar. Enquanto Stella fica hipnotizada pelo esqueleto, Tama entra em contato telepático para verificar como ela está. Ela confessa que parece extremamente estranho, porque no momento em que seus olhos pousaram nele, uma memória de sua própria morte ressurgiu, preenchendo-a com uma tristeza avassaladora. Na verdade, essa angústia nasce da profunda emoção que ela nutre pelo poderoso Tama. Nesse exato momento, Arnold faz sua entrada, e pouco antes de Arya partir, ele entrega a ela o cartão de promoção Alpha para Rank B. Logo depois, o grupo parte em sua missão de escolta, com Arnold e Vulcan se despedindo do... À medida que continuam sua jornada, os aventureiros encontram várias ameaças, mas nada consegue retardar o progresso constante da carruagem graças ao desempenho impecável de Arya, Stella e Tama. Quando o dia chega ao fim, o grupo monta acampamento e Rhys presenteia a Arya com um buquê de lírios do vale. Intrigada, Stella pergunta se essas flores são especiais, e Rhys explica que sua noiva, Alysa, as adorava, e ele costumava colhê-las para ela. Ao ouvir que o homem tem uma noiva, Tama de repente entende porque ele mostra pouco interesse em seu mestre. Arya então pergunta sobre suas intenções para o esqueleto do dragão da terra, e ele admite que é uma boa pergunta. Um comerciante de armas já havia começado a estocar materiais raros, convencido de que uma grande guerra se aproximava. Esse comentário desencadeia a memória de Tama sobre quando o demônio com quem lutaram mencionou a ressurreição de uma criatura poderosa. Finalmente, Rhys comenta que eles devem chegar a Gladstone até amanhã, sugerindo que descansar é uma ordem. Com isso, o grupo se acomoda para dormir. No entanto, nas primeiras horas da manhã, um fenômeno incomum começa a se espalhar pela área. Tama corre para fora de sua tenda tentando entender o que está acontecendo, já que tudo ao redor parece afetado, exceto, ao que parece, seu próprio acampamento. Arya então acorda no meio de todo esse caos, enquanto Rhys tranquiliza todos calmamente de que a carga está segura, explicando que o que estão testemunhando é simplesmente a formação de um novo labirinto. Embora poucos saibam, é totalmente possível que uma masmorra surja do nada. O grupo então avança, atravessando a densa névoa que surgiu durante a criação da masmorra, e Rhys presume que eles navegaram com segurança. Arya suspira de alívio, embora admita que adoraria voltar e explorar mais, enquanto Tama pondera como os labirintos recém-formados sempre oferecem materiais raros recém-disponíveis para o... Depois de se distanciar da névoa, Rhys se volta para os aventureiros e pergunta se estão interessados em entrar no labirinto, observando que oportunidades de explorar uma masmorra recém-criada como esta são raras como dentes de galinha.
Naturalmente, seria ainda melhor se eles concordassem em vender qualquer saque valioso que encontrassem para ele. A empolgação do grupo aumenta com o desafio, mas o comerciante os avisa para ficarem atentos. Afinal, este lugar não existia há apenas algumas horas, então ninguém pode afirmar com certeza quais horrores espreitam lá dentro. Portanto, toda precaução é indispensável. Tendo isso em mente, ao se aproximarem da névoa, Tama ativa a proteção do Leão Divino para proteger sua equipe. Com esse aprimoramento, Stella se sente absolutamente livre para se lançar de cabeça em qualquer perigo, correndo imediatamente para a frente, apesar dos apelos frenéticos de Arya para desacelerar. Incerta sobre como conter a elfa selvagem, Arya se lembra que Vulcan havia rabiscado uma nota de precaução caso ela perdesse o controle. E a nota dizia que, se Stella lutar ao lado da equipe, ela poderá abraçar Tama uma vez. Ao ouvir essas palavras, Stella reconsidera instantaneamente sua corrida imprudente, voltando para se juntar aos seus aliados e se acalmar, tudo por uma chance de ganhar um abraço do seu gato favorito. Mas, em meio a toda essa comoção, o grupo de repente ouve o som de risadas femininas ecoando ao redor deles, e uma esfera mágica se materializa, perguntando com petulância se os aventureiros estão na caça ao tesouro. A esfera então sinaliza para que eles a sigam e, sem hesitar, Stella corre atrás dela. Mas a ilusão se revela traiçoeira, porque os atrai diretamente para uma emboscada, onde dois macacos gigantes vêm correndo. Stella então avança como a linha de frente, provocando os atacantes e atraindo sua atenção para si. Quando um dos macacos destrói seu escudo com uma cabeçada, Arya aproveita o momento para eliminar rapidamente ambas as criaturas. Arya elogia a excelente colaboração de seus companheiros, mas Stella resmunga que seus esforços não foram apenas para o benefício do grupo, mas especificamente para Tama. Em meio a esse caos, um arbusto próximo começa a se mexer, e uma voz suave e aparentemente inocente finge que não há ninguém ali. Não se deixando enganar facilmente, Stella ordena que as figuras escondidas apareçam antes que ela tenha que persegui-las. Em resposta, duas fadas se materializam, cada uma com um tamanho marcadamente diferente. A menor apresenta-se como Lily, uma fada superior, enquanto a maior se apresenta como Fiery, uma dríade superior. Curiosa, Stella pergunta a Arya sobre o sabor desses seres, ao que Arya responde que são fadas, comumente encontradas em florestas labirínticas, embora ela mesma nunca tenha encontrado uma antes. Depois disso, ela cumprimenta o par, mas eles parecem estar fixados apenas no Tama, e imediatamente o pegam para encher de carinhosos tapinhas. Sentindo que esse favoritismo é injusto, Stella lança um ataque em exasperação, mas Tama rapidamente intervém telepaticamente, pedindo para ela se acalmar. Stella insiste que essas pequenas criaturas tinham a intenção de armar uma armadilha para o grupo, e até mesmo machucá-los, mas Lily prontamente refuta a alegação. Ela explica que ela e Fairy não tinham intenções maliciosas, pois simplesmente queriam fazer amizade com o gato elemental e estavam apenas guiando-o em direção ao tesouro. Falando nisso, Fairy revela o esplêndido item escondido atrás deste labirinto. Quando abrem a caixa, encontram um frasco requintado contendo uma poção que parece incrivelmente rara. Lily e Fairy informam então que tesouros semelhantes estão espalhados pela área, mas, para obtê-los, primeiro devem conseguir uma chave escondida dentro de uma colmeia repleta de abelhas gigantes e perversas. Mal ouviram isso, as abelhas atacam, forçando Stella a se abrigar, enquanto Tama rapidamente contra-ataca com seu uivo. Simultaneamente, Arya continua com um corte de vendaval, cortando todas as abelhas em seu caminho. Após a vitória, Fairy pega Tama mais uma vez, maravilhando-se com o quão poderoso ele é, apesar de seu tamanho pequeno e encantador. Lily elogia os dois companheiros do gato, enquanto Stella deixa claro que ela é quem realmente faz as coisas acontecerem. Enquanto isso, Arya recupera uma chave de uma árvore, e Lily, junto com Fairy, explica que ela será responsável por abrir a porta para o chefe do labirinto, o guardião do principal tesouro da masmorra. Arya imagina que este lugar deve abrigar alguns itens extremamente raros e sugere que façam uma pausa antes de prosseguir, dado o cansaço da longa jornada e a incerteza à frente. Nesse momento, as fadas pedem ansiosamente para serem levadas a uma cidade humana, revelando seu desejo de longa data de visitar uma. Mais tarde, as fadas ficam encantadas ao avistar pela primeira vez uma cidade. Arya, querendo mantê-las seguras, insiste para que fiquem perto para não se perderem. No entanto, as fadas estão tão hipnotizadas que correm em direção ao primeiro cheiro atraente que detectam. Frustrada, Arya tem que repreendê-las, alertando que se não tiverem cuidado, podem ser capturadas. Afinal, fadas são raras e valiosas. Finalmente, Arya declara que é hora de ir à loja de Rhys e ver que tesouros podem encontrar pelo caminho. Nesse momento, ela encontra as fadas mais uma vez fugindo, desta vez roubando uma tigela de comida humana de uma barraca próxima. Notando isso, Stella insiste em provar a comida também, e Arya rapidamente intervém para assegurar ao dono da barraca que ela cobrirá o custo, consciente de sua crescente impaciência. Com isso resolvido, Fairy finalmente tem a chance de comer a comida que nunca tinha visto antes. Algum tempo depois, o grupo visita Rhys para avaliar o item raro que recuperaram do labirinto. Rhys fica encantado ao descobrir que é a lágrima da verdade, um líquido que impede quem o consome de mentir. O comerciante especula que adquirir tal item não deve ter sido uma tarefa fácil, e quando Arya está prestes a contar a aventura, as fadas repentinamente irrompem na sala, comportando-se como duas crianças travessas.
Ao vê-los, Reese fica inesperadamente comovido e pede desculpas por se emocionar, embora a verdade seja que ele nunca tinha visto fadas antes. Ele então menciona de forma abrupta que esqueceu de cuidar de outro assunto e sai sem mais explicações. Mais tarde naquela noite, quando se aproxima a hora de dormir, Stella se aproxima de Tama, ansiosa para receber sua recompensa, que é um abraço caloroso dele, mas o gato prontamente a afasta. Ainda assim, até Aria admite que Stella se saiu incrivelmente bem, então ela pede ao seu mascote apenas um abraço, e relutantemente Tama cede. Nesse momento, Stella quase não acredita no que está prestes a conseguir. Ela hesita, incerta de como reivindicar seu prêmio tão aguardado. Finalmente, ela acaricia suavemente a pequena criatura antes de se inclinar com entusiasmo para cheirar sua barriga. Enquanto isso, Vulcan se junta ao grupo de escolta depois de terminar seu trabalho na cidade, apenas para ser surpreendida por um esqueleto que se levanta abruptamente do chão. Mas como o morto-vivo não representa perigo significativo, ela o destroça casualmente com seu martelo. No entanto, quando um sino toca, uma explosão de energia roxa envolve os ossos espalhados, deixando Vulcan tentando entender o fenômeno bizarro. Naquele exato momento, o grupo de escolta chega à porta do chefe e gira a chave. Eles passam pelo portal, deixando as fadas para trás, que torcem entusiasmadamente por seus camaradas. Do outro lado, a equipe é recebida por um dragão torrente de Rank B, que imediatamente lança uma enxurrada de projéteis mágicos potentes, atacando o escudo de Stella com força implacável. Ainda assim, Stella se recusa a recuar. Impassível, ela avança e golpeia o dragão com seu escudo, capturando com sucesso sua atenção. Arya aproveita a oportunidade para tentar um ataque de flanco, mas o dragão percebe a manobra e balança sua cauda na direção dela. Reagindo rapidamente, Stella corre para interceptar o golpe com seu escudo, protegendo sua companheira de equipe. Resoluta em sua determinação de manter a besta ocupada, ela assegura aos companheiros que cuida disso, instigando-os a entrar na batalha e terminá-la rapidamente, enquanto lança provocações ao dragão durante a luta. Tama está impressionado com o que Stella conseguiu realizar com o grupo em tão pouco tempo. Mais uma vez, o tanque comenta que ela é o tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas acontecerem. Quando o dragão tormenta avança sobre ela com sua garra, Stella agarra todo o seu membro, abrindo uma brecha crucial em sua defesa, uma brecha que Tama reconhece imediatamente como sua chance de atacar. Sem perder um segundo, ele libera seu uivo flamejante e envolve o inimigo com seus tentáculos. Neste exato momento, Arya avança a toda velocidade, desferindo um corte rápido na garganta que provoca uma ferida fatal, terminando a batalha e selando sua vitória duramente conquistada. Tama exulta com o sucesso, celebrando a derrota do primeiro chefe e elogiando seu mestre, enquanto Stella orgulhosamente se gaba de que eles não teriam triunfado sem sua intervenção. Pouco depois, o grupo se depara com um baú de tesouro contendo 2 pergaminhos. Assim que são ativados, esses pergaminhos emitem uma explosão de energia potente no corpo de Arya, concedendo-lhe uma habilidade antiga conhecida como Lâmina Sagrada. Com esse novo poder em mãos, a equipe volta para a Floresta Labirinto em busca das fadas, apenas para descobrir que as duas não estão em lugar algum. Sentindo-se cada vez mais preocupado, Tama corre em direção à tigela de comida que a fada estava segurando, temendo que algo terrível possa ter acontecido com... Enquanto isso, de volta ao seu escritório, Reese toca a campainha e reflete que não vai demorar muito para que algo importante aconteça. Enquanto ele medita, seus olhos se demoram em um retrato de sua falecida noiva, Elisa. Enquanto isso, enquanto o grupo voltava para casa, eles se moviam ansiosamente pela floresta, completamente alheios ao paradeiro das 2 fadas desaparecidas. Com as cabeças abaixadas de preocupação, eles eventualmente retornaram à cidade, onde Stella e Arya contaram cada detalhe para Vulcan. Ao ouvir a história deles, Vulcan sugeriu que eles fossem à taverna em busca de mais pistas. De repente, um mordomo entrou na sala acompanhado por 2 figuras encapuzadas, anunciando que o Conde Gladstone estava procurando por Arya. Enquanto falava, ficou claro que o mordomo estava descaradamente examinando os seios das mulheres, com os olhos demorando-se de forma sugestiva em cada um deles. Em seguida, ele comentou sobre Stella e Vulcan, elogiando sua aparência marcante e grande beleza. E assegurou com confiança que o conde também ficaria encantado em vê-los. Stella, confusa com suas insinuações, permaneceu indecisa, enquanto Arya declarou firmemente que estavam ocupadas no momento, mas prometeu visitar o conde mais tarde, independente de quem ele fosse. O mordomo então esclareceu que desafiar uma ordem direta do conde era considerado uma ofensa grave. Percebendo a gravidade da situação, Vulcan respondeu rapidamente que fariam os preparativos necessários. Com isso, o mordomo liderou o caminho, aguardando em uma carruagem do lado de fora pelas mulheres. Quando o mordomo partiu, Stella questionou por que tinham que acompanhar um personagem tão excêntrico, especialmente quando a verdadeira missão deles era localizar as fadas. Vulcan, no entanto, mencionou que tinha ouvido alguns rumores intrigantes sobre o Conde Gladstone. Durante a viagem de carruagem, Vulcan revelou que esse nobre era notório por raptar mulheres. Alarmada, Stella perguntou se ele poderia ter levado Lily e Ferry, e Vulcan confirmou que era exatamente por isso que tinham concordado relutantemente em seguir o mordomo do conde. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram à mansão do nobre. O mordomo avançou e bateu na porta do mestre para anunciar a chegada dos convidados. O conde acenou para que todos entrassem, e assim que os viu sentados em seu sofá, comentou que nunca tinha encontrado mulheres tão deslumbrantes como essas.
Vulcan expressou sua sincera gratidão por sua cordial hospitalidade, com Arya ecoando seus agradecimentos. Então, em um súbito lampejo de inspiração, o conde estalou os dedos e sugeriu que poderiam se tornar seus amigos, ou mais precisamente, seus amantes. Aquele maldito repulsivo afirmou confiantemente que ninguém jamais havia se arrependido de tal arranjo, enquanto Tama observava silenciosamente que esse homem desagradável era tão detestável quanto os rumores sugeriam. Naquele momento, o mordomo entra, equilibrando uma jarra de chá enquanto despeja graciosamente uma xícara para cada convidado. O Conde Gladstone encoraja entusiasticamente todos a beber, mas as mulheres permanecem visivelmente cautelosas, incertas sobre o que a bebida pode conter. Vulcan educadamente recusa, explicando que não está com sede, mas o conde insiste que pelo menos experimentem o chá. Quando Arya se prepara para dar um gole, o conde quase baba de expectativa. No entanto, pouco antes de ela beber, Tama invoca a bênção do Rei Leão, fortalecendo seus aliados e garantindo que seus corpos permaneçam ilesos. Momentos depois, todos os três finalmente tomam um gole. Para a surpresa do conde, suas expressões se iluminam com genuína alegria, e eles até pedem mais. Confuso, o conde questiona seu mordomo sobre por que nenhum deles desmaiou com a bebida potente. Inclinando-se, o servo admite não ter certeza, mas promete preparar uma dose ainda mais forte na próxima vez. Em meio à tensão crescente, Stella abruptamente bate com o punho na mesa e exige saber onde estão Lily e Ferry. Sem hesitar, ela agarra o conde pela camisa, mas ele insiste teimosamente que não sabe nada sobre o paradeiro delas. Usando telepatia, Tama insta a recuar, e embora frustrada, ela relutantemente o solta na esperança de acalmar a situação. Ainda se recuperando de sua explosão, Arya oferece um pedido de desculpas em nome de sua amiga, mas antes que as coisas possam se acalmar, o conde muda abruptamente seu tom e os acusa de serem demônios que possuíram os corpos das mulheres. Ele declara que deve empregar o método secreto de purificação de sua família para limpar tanto seus corpos quanto suas almas, começando por trancá-las. Imediatamente, o mordomo bate palmas, sinalizando para que seus subordinados armados e encapuzados cerquem as garotas. Com uma risada amarga, Stella agradece sarcasticamente aos céus por tê-las arrastado para este problema e se prepara para derrubar os homens. No entanto, através da telepatia, Tama avisa que agora não é hora de agir. Enquanto Arya e Vulcan fazem o possível para assegurar ao conde que não estão ali para causar problemas, um soldado subitamente entra correndo com notícias alarmantes. Um exército de mortos-vivos invadiu a cidade, deixando devastação em seu caminho e indo diretamente para a mansão do conde. O Conde Gladstone imediatamente dá ordens para que todos se preparem para fugir, mas o mordomo intervém, alertando que sair agora é demasiado perigoso. Em vez disso, ele aconselha que o conde se retire para o andar de cima para se manter seguro. Aceitando este plano, o conde rapidamente ordena que seus servos o protejam a todo custo antes de subir correndo as escadas. Em seguida, o mordomo pergunta o que deve ser feito com aquelas mulheres, mas o nobre gordo não se importa nem um pouco. E com isso, seus capangas o seguem. Sozinha, Arya admite sua profunda preocupação com os habitantes da cidade e expressa o desejo de agir contra a invasão. Seus amigos, resolutos e determinados, concordam que algo deve ser feito. Do lado de fora, o caos reina enquanto enxames de esqueletos marcam o território, forçando cidadãos desesperados a fugir em terror. Arya e Vulcan se levantam para liderar os habitantes da cidade em direção à segurança das colinas. Assim que os civis estão seguros, o elfo engenhoso mergulha na batalha ao lado de Tama. Não satisfeita em ficar para trás, Stella avança com seu escudo, esmagando vários esqueletos, embora ache a natureza frágil deles quase risível. Perto dali, um esqueleto avança sobre uma criança indefesa, mas Vulcan entra em ação. Ela destrói a criatura e rapidamente coloca a garota assustada nas costas, garantindo que ela fuja ilesa. Após se reagrupar com seus aliados, Vulcan afirma sombriamente que enfrentar toda a horda de frente é inútil. Em vez disso, a melhor chance deles está em encontrar o mentor que controla esses mortos-vivos. Em concordância, Arya sugere que se separem. Vulcan continuará conduzindo os moradores para um local seguro e cuidando da criança, enquanto Arya, Stella e Tama partem para rastrear e neutralizar o conjurador responsável por invocar os esqueletos. Enquanto isso, no topo do telhado, o conde se acotovelava em busca de segurança ao lado de seu mordomo e um soldado leal. Os protagonistas, então alertados pelo som retumbante de um sino em direção à mansão Rhys, chegam e o confrontam. Rhys então declara que sua busca vingativa se origina do fato de que o Conde Gladstone foi responsável pela morte de sua noiva, Elisa. Impulsionado pelo ódio fervente, ele conjura uma legião ainda maior de esqueletos. Tama rapidamente o reconhece como um... Rhys então confessa que sozinho mal conseguia levantar 2 esqueletos, mas com a ajuda das fadas, Lily e Ferry, seu poder multiplica dramaticamente. Em um gesto dramático, ele revela as 2 fadas escondidas sob sua túnica. Provocado por este espetáculo, Tama acusa Rhys de usar o sino para controlar as fadas e sugere que a flecha em sua mão possa fazer parte deste esquema sinistro. De fato, Rhys utiliza a flecha para drenar mana de Lily e Ferry, canalizando seu poder extraordinário para invocar um exército genuíno.
Ele se gaba de que as fadas possuem reservas de mana incomparáveis, e ao aproveitar sua força, ele desencadeou uma explosão que reduziu sua casa inteira a escombros, abrindo caminho para os restos esqueléticos de um dragão terrestre, um prêmio que ele há muito tempo. Ele, com um tom de deboche, agradece o grupo opositor, alegando que nada disso teria sido possível sem sua interferência. Em seguida, em uma exibição assustadora, posiciona-se no centro do peito do esqueleto gigante de dragão, como se estivesse se tornando o próprio coração da abominação. Dominada pela fúria pela profanação de seu corpo, Stella avança impetuosamente pela horda de esqueletos, cortando-os com força implacável, apenas para ser jogada de lado pela enorme pata do dragão da terra. Em uma rápida retaliação, Tama desencadeia seu uivo de éter, despedaçando a cauda esquelética do inimigo. No entanto, para seu desgosto, cada osso fraturado se reconstitui milagrosamente com uma precisão impressionante. Aproveitando o momento, Arya ativa sua nova habilidade, a Lâmina Sagrada. O golpe sagrado finalmente atinge, causando dano sagrado ao dragão, mas a um custo alto, pois a técnica consome grandes quantidades de mana, comprometendo seu bem-estar físico. Percebendo o perigo, Tama lamenta que não pode atualmente evoluir para sua forma gigante e avisa a Stella que Arya não será capaz de usar a Lâmina Sagrada novamente tão cedo. Percebendo que devem ganhar tempo para resgatar Lily e Ferry, Stella avança com seu escudo para abrir caminho através da horda esquelética em direção ao dragão, enquanto Tama voa pelo ar na mesma rota, determinado a apoiar seu ataque. No meio da cidade, enquanto os moradores erguem apressadamente barricadas para repelir o ataque, Vulcan chega, determinado a não deixá-los sofrer sozinhos. A menina então deixa Vulcan e vai em direção à sua mãe, enquanto Vulcan arrasta seu enorme martelo pelo chão, traçando uma linha que instantaneamente se transforma em uma parede de chamas, parando o avanço do inimigo. Enquanto isso, mudando o foco para Tama, ele lança seu uivo flamejante e atinge o alvo com precisão. No entanto, na confusão, Stella se encontra presa sob uma das enormes patas do dragão. Reunindo sua imensa força, ela empurra de volta usando seu escudo como alavanca, recusando-se resolutamente a ser derrotada pelo que considera apenas uma casca vazia. Aproveitando a oportunidade, Tama conjura seus tentáculos para capturar Lily e Ferry, assim abrindo caminho para que Arya dê o golpe final em Rhys. Enquanto a guerreira élfica se prepara, Stella emprega sua técnica de tração integral para fortalecer as pernas, libertando-se da garra e com um golpe rápido e decisivo da espada, ela corta o braço esquerdo da fera. Tama então adiciona sua lâmina flamejante ao ataque, cortando o dragão, enquanto Arya canaliza sua espada sagrada para dar um golpe final devastador no núcleo da criatura. Num instante, a forma monstruosa se dissipa no ar, deixando Rhys caído no chão, lamentando profundamente ao perceber que sua sede de vingança evaporou-se como poeira ao vento. Dando um passo à frente, Arya insiste que a figura diante deles não é o verdadeiro Rhys, que Elisa nunca teria desejado vingança. Mas apesar disso, o homem obstinadamente se recusa a perdoar o Conde Gladstone e soa sua campainha mais uma vez, determinado a reunir seu exército esquelético para outro ataque. No entanto, desta vez apenas um único esqueleto surge, avançando lentamente em sua direção. Quando toca sua mão, a criatura se transforma na imagem de sua falecida esposa, envolvendo-os na ilusão de um vasto campo tranquilo. O rosto espectral de Elisa sorri suavemente, comentando que seu marido nunca pensa claramente quando dominado pelo sofrimento. Tomado pelo remorso, Rhys começa a chorar, implorando pelo perdão dela e confessando que tudo foi culpa dele. Com uma ternura firme, Elisa diz a ele que deve expiar seus pecados, embora o caminho à frente seja árduo, e então, em um último ato, ela desaparece para sempre, levando o sino mágico e todo o exército esquelético que dependia daquele artefato para controle. De volta ao coração da cidade, Vulcan observa em silêncio atônito enquanto os mortos-vivos se dissolvem no nada, enquanto o Conde Gladstone treme de terror ao ver as criaturas restantes desaparecerem enquanto se apressam pelo telhado. No dia seguinte, a praça pública inteira estava lotada de cidadãos reunidos para testemunhar uma execução. Em uma tenda próxima, o mordomo do conde declarou que este evento era a oportunidade perfeita para o chefe exibir sua autoridade. Nesse momento, Arya chegou carregando um jarro de chá. Ela serviu graciosamente uma xícara para Gladstone, que sorveu a bebida com um sorriso satisfeito, claramente encantado pelo sabor rico e caro. Tama não pôde deixar de comentar que o chá estava realmente longe de ser comum. Logo em seguida, o conde dirigiu-se à guilhotina, onde Rhys já estava posicionado, pronto para receber o golpe fatal. Mas antes que a execução pudesse prosseguir, o conde virou-se para a multidão reunida e apresentou as verdadeiras heroínas da cidade, Arya, Stella e Vulcan. Ele então declarou que o homem responsável pela calamidade que assolava o povo de Gladstone seria executado, questionando que força poderia tê-lo levado a ações tão impiedosas. Rhys respondeu, confessando que seus atos foram motivados por um desejo ardente de vingança pela morte de sua noiva. Em uma reviravolta surpreendente, Gladstone admitiu abertamente que ele mesmo havia matado Elisa, insistindo que revelar isso antes teria arruinado seus planos cuidadosamente traçados. A confissão causou ondas de choque na multidão e naquele instante, o conde percebeu que havia falado demais. Segurando a misteriosa poção, Arya então perguntou se o conde tinha algum conhecimento sobre as mulheres que desapareceram da cidade.
Desorientado pela questão repentina, Gladstone imediatamente desabou e confessou que era responsável por eliminá-los todos. O pânico se instalou quando o nobre exigiu uma explicação, apenas para o Elfo Calmo revelar que ela havia secretamente misturado algumas gotas de um elixir da verdade em seu chá, forçando-o a revelar seus segredos mais sombrios diante de toda a multidão. Enfurecidos por suas revelações, especialmente porque as mulheres desaparecidas eram membros estimados da comunidade, os cidadãos irromperam em fúria, determinados a ver a justiça ser feita ao líder corrupto. Em meio ao caos, Rhys expressou sua sincera gratidão às heroínas, agradecendo-as por tudo que fizeram por ele. Alguns dias depois, as consequências daquele dia tumultuado foram reveladas. Gladstone foi destituído de seu título de conde e condenado à prisão perpétua por seus crimes. Rhys, tendo escapado por pouco da pena de morte, também foi condenado à prisão, marcando um fim agridoce para um capítulo trágico na história da cidade. No dia seguinte, o grupo partiu em uma carruagem. Durante a viagem, Stella, dominada pelo ciúme, perguntou em voz alta se as fadas deveriam voltar para a floresta. Montando Tama como um cavalo, Lily decidiu ficar com o gatinho elemental, enquanto a fada expressou sua sincera gratidão por ser resgatada. Olhando pela janela, os dois admiravam silenciosamente a vista do mar, perdidos em pensamentos. Vulcan, cheia de determinação, estava ansiosa para chegar a Ruim, e Aria lembrou ao seu amado animal de estimação que estavam retornando ao mesmo lugar onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Na guilda, Arnold saudou sua chegada com um abraço caloroso e apertado, ansioso para ouvir todos os detalhes sobre suas aventuras em Gladstone. Toda a guilda estava admirada com o triunfo de Aria sobre o dragão zumbi, que lhe rendeu o merecido título de heroína. Durante a celebração, Arnold presenteou ela com uma medalha de aventureiro de prata, elevando seu posto para A, enquanto Stella foi promovida para o posto B. Então, em meio à sua empolgação, Aria perguntou sobre a promoção do próprio Vulcan. Arnold explicou que Vulcan tinha deliberadamente recusado um posto mais alto, escolhendo em vez disso viver a vida como ferreiro. Logo se seguiu uma festa luxuosa para dar as boas-vindas aos heróis por terem voltado para casa, onde então Arnold revelou orgulhosamente um presente generoso de Gladstone, um suprimento de frutas enlatadas para 10 anos. As garotas ficaram surpresas com tanta abundância, enquanto Tama preocupava-se sobre como iriam armazenar tudo isso. Aria então sugeriu que Vulcan ficasse encarregada dos barris, já que ela tinha espaço de sobra, mas Vulcan protestou que seu armazenamento já estava abarrotado de equipamentos e materiais. Notando o potencial, Arnold propôs que talvez fosse hora de a elfa se mudar e estabelecer seu próprio lugar, financiado pela recompensa de sua última missão. Confiante em sua capacidade de ganhar dinheiro, Arnold assegurou-lhes que ela podia pagar uma casa fantástica. Tomando um gole pensativo de sua caneca, Aria concordou. Era hora de seu primeiro grande investimento, um lugar onde amigos pudessem viver felizes juntos. Ela então se virou para Tama em busca de seus pensamentos. Embora ele tenha permanecido em silêncio, os olhares de apoio do gato e dos outros deixaram claro que todos apoiavam a ideia. No dia seguinte, eles visitaram a agência imobiliária Handover Fisk no distrito comercial. Quando o agente perguntou sobre a casa ideal deles, Stella declarou que queria uma cozinha feita para culinária gourmet. Enquanto Lily e Ferry insistiram em muita vegetação, então um jardim era inegociável. Por outro lado, Aria desejava um quarto espaçoso, e Tama estava preocupado com gastos excessivos. O agente os tranquilizou dizendo que tinha exatamente a propriedade em mente, e então os levou a uma mansão isolada nos arredores. Uma propriedade deslumbrante que atendia a todos os seus critérios. O grupo ficou encantado, mas então o corretor revelou o detalhe único que havia mantido a casa impressionante sem ser vendida. Em vez de um banheiro privativo convencional com chuveiro, a casa contava com um amplo banho ao ar livre. Mas, para a surpresa do corretor, as mulheres ficaram encantadas com o grande banho, e Aria prontamente fechou o negócio. No final da tarde, a mudança estava completa, e vemos Lily e Ferry testarem alegremente o conforto de suas novas camas ao pularem nelas, enquanto Stella se gabava de finalmente realizar alguns dos seus desejos selvagens com Tama. E Tama lembrou com um sorriso irônico como Stella havia movido sem esforço os itens mais pesados, apenas para ser recompensada com a honra de fazer carinho nele. E sem se conter, ela tratava o gato como um brinquedo de cachorro, enquanto Aria observava silenciosamente sua dinâmica bizarra. No dia seguinte, Vulcan chegou com 2 baldes cheios de lagostas ovais, uma iguaria local adorada que fez a boca de todos salivar, especialmente a de Stella. Stella então questionou a dureza delas, mas Vulcan apenas riu e garantiu que eram mais do que deliciosas. Naquela noite, eles festejaram, e Stella devorou a carne sem restrições, claramente apreciando cada mordida. Mais tarde, o ferreiro do grupo foi encontrado dormindo enrolado com Aria, com Tama espremido no meio como de costume, enquanto sonhavam sonhos estranhos. Cheios de visões estranhas sobre a língua do gato elemental, Tama, apesar de desejar conforto, sabia que ainda tinha trabalho a fazer. Ele pulou da cama, determinado a dominar uma nova habilidade. Após o confronto final mais cedo naquele dia, uma explosão elemental massiva havia irrompido, e mais importante, Tama desbloqueou sua terceira forma, mesmo que ele tivesse acreditado que a segunda seria sua última. Ainda assim, um medo persistente o atormentava. E se ele nunca voltasse à sua forma de gato? Perdido nesses pensamentos preocupados, seu devaneio foi abruptamente interrompido quando Stella, atraída por sua voz abafada, entrou na varanda. Tama a instou a voltar para a cama, mas ela percebeu o desconforto dele e se recusou a sair. Pressionado por respostas, Tama admitiu relutantemente que havia adquirido uma forma ainda mais forte que a segunda.
Esta confissão deixou Stella em um frenesi selvagem. Desesperada para testemunhar a transformação em primeira mão, ela o perseguiu freneticamente, até mesmo exigindo, em uma mistura de paixão e exasperação, que ele acasalasse com ela nesta forma mais forte. No dia seguinte, enquanto os outros desfrutavam do café da manhã, ela continuou a importuná-lo implacavelmente por telepatia, suas exigências ecoando em sua mente. Depois do café da manhã, Lily e Fairy expressaram seu desejo de expandir o jardim, e Aria concordou animadamente, relembrando da abundante vegetação de sua terra natal. Ela ofereceu-se para encontrar um jardineiro habilidoso após o almoço, mas Lily e Fairy insistiram em cuidar da tarefa a elas mesmas. Para a surpresa de Tama, eles demonstraram habilidades inesperadas. Lily e Fairy começaram a cantar e bater um tambor, canalizando a essência da primavera. Então, em meros momentos, uma árvore surgiu no quintal, mas Vulcan correu alarmado. Acontece que a árvore não era nada comum. Era uma árvore do mundo, um colosso lendário com raízes infundidas com minerais raros. Então, a Fairy foi prontamente instruída a plantar várias árvores comuns ao redor da árvore do mundo para camuflá-la, já que chamar muita atenção poderia ser perigoso. Ao mesmo tempo, a agitação resultou na criação de uma fonte de vida no quintal, uma fonte mística reputada por curar qualquer ferimento ou doença. Vulcan lamentou que gerenciar o jardim poderia se tornar esmagador se deixado sem proteção, enquanto Lily argumentava que a fonte era fantástica para a pele, levando Vulcan a desistir relutantemente do assunto, embora ela guardasse outras preocupações. Dentro de casa, Vulcan e Aria discutiram os riscos, observando que fadas como Lily e Fairy eram valorizadas por seus talentos raros e poderiam ser facilmente sequestradas, e suas palavras encheram Lily e Fairy de apreensão, enquanto Tama curiosamente perguntava em voz alta como Vulcan havia adquirido tanto conhecimento. Depois, quando o assunto mudou para materiais raros, Vulcan mencionou o alto valor do orocalco. Mas Aria apontou que apenas os ferreiros de artefatos de elite, um posto exclusivo conferido pelo governo, poderiam forjar. E Tama notou com um toque de arrependimento que Vulcan parecia contente em evitar promoções, sem a ambição de subir ainda mais. Nesse momento, Arnold entra com notícias urgentes. Um monstro formidável havia aparecido no primeiro andar das ruínas da masmorra e já havia tirado muitas vidas. A equipe rapidamente concordou em investigar, embora as fadas tenham decidido ficar de fora, temendo que sua exposição pudesse colocá-las em perigo. Notando a tristeza nos olhos de Aria, Tama soltou um miado determinado e manteve-se firme, assumindo seu papel como protetor da equipe. Embora Aria não conseguisse decifrar exatamente o que Tama estava pensando, ela suspeitava que ele queria que todos se envolvessem na missão. Com essa determinação em mente, o grupo aventurou-se na masmorra. Então vemos Lily e Fairy na expedição, e para proteção adicional receberam um equipamento especializado de Vulcan. Na entrada da masmorra, a equipe encontrou um Goblin de classificação e acompanhado por um Hobgoblin surpreendentemente robusto de classificação D. Determinado a provar seu valor, Lily disparou uma precisa bala de fada que perfurou o crânio do Goblin, enquanto Fairy, habilidosamente, usava um galho transformado em chicote para atingir o Hobgoblin, conquistando a admiração do grupo. Tama, observando as táticas coordenadas de médio alcance, reconheceu o promissor potencial das fadas em batalha. Apesar do triunfo rápido, um distante rugido ominoso ressoou pela masmorra. Vulcan suspeitava que o som poderia pertencer a um minotauro. Embora Aria duvidasse que uma criatura tão poderosa aparecesse tão cedo, Stella detectou um estranho sentimento profundo de desespero no rugido. Aventurando-se mais fundo no labirinto, o grupo deparou-se com um troll de classe A banqueteando-se com sua presa caída, até devorando o próprio minotauro sobre o qual haviam especulado. Enquanto se aproximavam, a origem de um grito aterrorizado se revelou. Aria instruiu Tama a recuar para que ela pudesse testar as novas habilidades da equipe. Lily e Fairy então armaram uma emboscada, mas a bala de fada de Lily não conseguiu penetrar na grossa pele do troll. Então Fairy balançou novamente seu chicote de galho, ferindo o monstro, embora ele tenha se curado quase instantaneamente e logo avistado a posição delas. O troll colossal então balançou seu enorme porrete, mas Stella conseguiu interceptar o golpe com seu escudo. Aproveitando a oportunidade, Vulcan desferiu um golpe esmagador no pé do troll com seu martelo, arrancando um grito de dor enquanto Aria avançava para desferir uma série de golpes. Ao comando de Stella, Lily mirou no olho do troll com outra bala de fada, quebrando sua defesa. Com o inimigo quase derrotado, Stella avançou para apunhalar o peito do troll, mas a besta teimosamente resistiu. Notando seu enfraquecimento, Vulcan sinalizou para Aria, que então executou um golpe triplo decisivo com sua lâmina sagrada para terminar a vida da criatura. No rescaldo, Stella, que foi uma vez uma solitária implacável, confessou que o trabalho em equipe tinha seus méritos, enquanto Aria instigava todos a reportarem sua vitória de volta a Arnold. Enquanto isso, na capital real, um batedor alertava urgentemente o rei de que os monstros estavam se tornando anormalmente agressivos, provavelmente obra dos demônios. Em outro lugar, um soldado informou a renomada santa da espada Alicia que o tempo estava se esgotando, o que levou Alicia a declarar solenemente que o momento finalmente havia chegado. De volta ao grupo, Arnold anuncia que foram convocados pelo imperador para uma audiência em seu palácio. Embora Aria se sinta indigna de tal encontro, Arnold a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem.
Vulcan ecoa seu apoio, embora ela não consiga se livrar de uma sensação inquietante de mau pressentimento. No dia seguinte, o grupo embarca na longa jornada até a capital, passando vários dias na estrada antes de finalmente chegar. Lá, eles são recebidos por um contingente de guardas do palácio que prontamente os escoltam para dentro. Enquanto a maioria do grupo está fervilhando de empolgação com a perspectiva de encontrar o Imperador, Vulcan permanece visivelmente retraído. Ao entrar no grande salão do palácio, eles se deparam com o Imperador de Giselle e seu cavaleiro-chefe, Julius. Arya fica surpresa quando descobre que o Imperador já conhece Vulcan pelo nome, um claro sinal de sua importância. Julius continua a revelar que durante a Guerra de Ragnar contra os demônios, Vulcan desempenhou um papel fundamental e foi aclamada como heroína. Embora desde então tenha sido elevada ao estimado título de ferreira de artefatos, Vulcan confessa que pediu para se tornar uma simples ferreira como seu prêmio. Nesse momento, um portal se abre, e surge Belzebuth, um senhor demônio sagrado que se aliou aos humanos. Quando Arya fica nervosa ao vê-lo, Belzebuth a interrompe lendo sua mente, o que leva Julius a repreendê-la por tal comportamento. Belzebuth então declara que o motivo de sua convocação é grave. A capital urgentemente precisa de sua ajuda para combater uma força demoníaca conhecida como os Quatro Demônios, que ameaça ressuscitar Mammon, um dos 7 grandes lordes demônios, e assim formar um exército completo de demônios. Tama relembra seu encontro anterior com um demônio e está muito ciente dos perigos envolvidos. No final, todo o grupo concorda em emprestar sua força para lutar ao lado do Imperador. Agradecido pelo apoio deles, o Imperador agradece pessoalmente e a campanha começa, iniciando com Vulcan. Julius ordena que ela forje armas artefato poderosas, fornecendo-lhe todos os recursos necessários. Em seguida, ele instrui a equipe a expandir suas habilidades. As fadas são enviadas para treinar com Belzebuth, enquanto Stella aprimora suas habilidades sob a tutela dele. Quanto a Arya, Julius tem alguém especial em mente, então ele a acompanha até uma mansão isolada onde o grande mago reside. Nesse momento, uma elfa loura e voluptuosa em traje de empregada invade a cena, e Arya é tomada pela emoção ao reconhecê-la como Alisha, a maga da espada que uma vez salvou sua vida. Alisha também se lembra do dia em que resgatou a jovem Arya. No entanto, quando Arya apresenta Tama como seu companheiro felino elemental, Alisha permanece cética, insistindo que outra pessoa deveria assumir o papel de treinar Arya. Mas quando Arya confessa que treinar sob a orientação de Alisha sempre foi um sonho dela, Alisha concorda em aceitar o desafio. O treinamento começa, e enquanto Arya brandia suas lâminas sagradas com fervor, Alisha despreocupadamente tira uma simples espada de madeira. No entanto, apenas a pressão da aura de Alisha faz Arya tremer, até mesmo imaginando-se sendo apunhalada. Reunindo toda a sua coragem, Arya lança um ataque total. Alisha desvia facilmente, mas então declara com um sorriso que Arya passou em seu teste porque somente os valentes merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan está trabalhando arduamente criando artefatos poderosos, deixando todos os ferreiros maravilhados com suas habilidades. Em outro canto, as fadas treinam sob Beelzebub, que as manda ler livros, embora o demônio possa claramente sentir o imenso mana que cada fada possui. Não muito longe, Stella está duelando com Julius, que se recusa a levar a luta a sério. Apesar de sua força bruta de dragão, Julius facilmente derruba Stella no chão e a repreende por não usar a cabeça. De volta com Arya, Alisha diz a ela que é hora de fazer uma pausa. Naquele momento, Vulcan aparece e dá a Alisha um abraço caloroso, como velhos amigos que se reencontram. Arya não pode deixar de notar quão próximas elas são. Então Alisha confessa que se conheceram quando seu mestre, o grande mago, a acolheu. De repente, Alisha começa a agir um pouco estranhamente, balbuciando sobre o grande mago e sua presença majestosa que a fez chiar de admiração antes de puxar Arya de lado para fofocar mais sobre ele ali mesmo no banho. Mais tarde, todos tomam um banho comunitário juntos. Em um momento que choca a todos, Beelzebub anuncia que tanto ela quanto Alisha são as esposas do grande mago, e essa revelação deixa todos em choque. Stella então irrompe, declarando que quer o mesmo para Tama, e as garotas imediatamente começam a discutir sobre quem será a primeira esposa a ter o pepino de Tama. Durante o jantar, o grupo aprecia um hambúrguer preparado por Alisha, que compartilha que a receita foi passada a ela pelo grande mago, vindo de uma terra misteriosa conhecida como Japão, que praticamente ninguém conhece. Aquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Tama fez uma caminhada solitária, e de repente, Alisha apareceu ao seu lado. Com um tom suave, ela pediu para ele proteger os outros quando chegasse a hora, e então, com um sorriso conhecedor, revelou que sabia que ele era um Behemoth. Tama ficou surpreso, ainda mais ao perceber que ela havia propositadamente mantido isso em silêncio até agora. No dia seguinte, o treinamento recomeçou, e durante o duelo com Stella, Julius de repente notou algo incomum. Debaixo dele, havia um ninho de ovos, e isso o fez perceber que Stella tinha estado inconscientemente protegendo-os durante toda a luta, então ele pede desculpas pela desatenção. Ele então diz a ela que Arya precisa de um motivo para se tornar forte, mas ao contrário dela, ela não precisa dessa porcaria, porque ela já é incrivelmente poderosa. Ela não consegue acreditar que é forte, mas Julius confirma que ela é, porque age antes de pensar para ficar na frente daqueles que precisam de proteção.
Isso é algo que apenas os fortes podem fazer, e ele diz para ela não esquecer disso. Mais tarde, após a sessão de treino, vemos que todos conseguiram dominar suas habilidades recém-adquiridas, exceto Arya, que ainda estava lutando. Desesperada, ela implorou a Alisha para continuar treinando-a, para que ela também pudesse aprender a cobiçada habilidade. Mas antes que pudesse, Belzebuth apareceu com notícias sombrias declarando que o treinamento estava oficialmente encerrado. De volta ao palácio, Belzebu anunciou que 4 demônios haviam se manifestado em locais diferentes. 2 deles já estavam sendo tratados, enquanto os outros 2 agora eram responsabilidade do grupo. Ela então explicou que um demônio havia sido avistado na terra natal de Alish. Embora tivesse se aposentado há muito tempo, Alisha concordou sem hesitação em retornar e defender sua terra natal. Beelzebub então revelou que o outro demônio estava localizado em Ruin, e esse lugar está surpreendentemente perto de onde a família de Arya vivia. Mas apesar das notícias inesperadas, Arya se sentiu confiante sobre suas chances e declarou ousadamente que derrotariam esses demônios e protegê-los-iam em casa. Algum tempo depois, o grupo chega ao labirinto onde um dos 4 demônios está supostamente à espreita, e com apoio adicional de outro grupo, eles avançam para dentro. As câmaras iniciais estão infestadas apenas de criaturas de baixo nível, e depois de todo o treinamento árduo que passaram, Arya e seus companheiros estão ansiosos para testar seus novos poderes junto com os artefatos finamente trabalhados de Vulcan. Arya maneja suas lâminas sagradas com precisão. Stella assume o papel de um tanque impenetrável, e as fadas liberam sua magia poderosa, e juntas elas sobrepujam facilmente os inimigos mais fracos. Avançando mais profundamente no labirinto, eles encontram monstros muito mais fortes. Neste ponto, a equipe de apoio instrui a unidade de Julius e Arya a se concentrar apenas em eliminar os demônios enquanto eles lidam com os monstros menores. Sem se deixarem abater, os heróis seguem em frente e logo se deparam com uma porta destruída. Enquanto os sentidos de dragão de Stella se aguçam em antecipação ao perigo, Tama avança para fornecer proteção adicional antes de continuarem mais a fundo. Lá dentro, eles ficam frente a frente com Vassago, um dos notórios 4 demônios, que foi capaz de detectar a aura heróica deles a quilômetros de distância. Com um comando sinistro, ele convoca 2 aliados monstruosos, Ciclope e Orthrus, e ordena que matem os heróis enquanto ele recua para o reino dos demônios. No entanto, Julius intervém rapidamente e impede seu avanço, insistindo que os heróis devem primeiro lidar com os monstros convocados enquanto ele lida com Vassago pessoalmente. A batalha começa de forma promissora no início, onde Tama e Arya enfrentam Orthrus, enquanto Stella e os outros concentram seus ataques em Cyclops. Ainda assim, Vassago prova ser poderoso demais para Julius. Com um único golpe devastador de sua magia negra, Julius é lançado à inconsciência. Aproveitando a oportunidade, Vassago aumenta ainda mais seus asseclas, tornando-os ainda mais mortais, antes de desaparecer de volta para o reino dos demônios, deixando os monstros livres para continuar seu ataque. Enquanto os heróis lutam contra a força avassaladora, Tama vê seu mestre elfo determinado em perigo, então ele não tem escolha a não ser se transformar em sua formidável terceira forma de Behemoth. Enquanto isso, em um labirinto paralelo, Alisha rapidamente despacha os monstros antes de encontrar ainda outro demônio, banhando-se sem medo ou vergonha. Reconhecendo o demônio como um que ela havia derrotado anos antes, Alisha se prepara. O demônio declara que Alisha nunca poderia superá-la, e então se transforma em um dragão. Impávida, Alisha sem esforço corta fora a maldita cabeça da criatura, encerrando decisivamente o encontro em segundos. De volta com Tama, todos estão em choque ao vê-lo se transformar em sua formidável forma de Behemoth. Mas em vez de medo, eles o reverenciam como uma besta sagrada, uma força da natureza, não maligna. Percebendo que não podem derrotar esse poder avassalador, os monstros sacrificam suas próprias forças vitais em uma tentativa desesperada de derrubar Tama. Outros disparam uma rajada de fogo infernal contra Tama, forçando-o a contra-atacar para conter o ataque. No entanto, essa manobra defensiva deixa Tama vulnerável a um ataque do Ciclope, um golpe que certamente o condenaria ao inferno. Nesse momento crítico, Stella avança, erguendo seu escudo maciço. Apesar do aviso sombrio de Vulcan de que Stella pode não sobreviver, Stella aceita o risco sem hesitar. Em uma impressionante demonstração de determinação, Stella ativa todo o seu poder dragônico e olha ao redor para seus companheiros, declarando seu amor por cada um deles. Ela recorda seu passado solitário como um dragão, uma vez presa na escuridão até que Tama a matou. Então ela se transforma em uma humana, e aqueles presentes foram os dias mais felizes da sua vida ao lado de Tama e sua equipe. Voltando ao presente, vemos que quando o ataque do Ciclope finalmente atinge, ela o segura com seu escudo, lentamente sucumbindo à pressão. À margem, Arya se recusa a ficar parada enquanto vê sua amiga morrer. Então ela desperta sua armadura secreta, uma habilidade especial que purifica toda a área e derrota seus inimigos. Após a batalha, enquanto o grupo comemora sua vitória duramente conquistada, Tama de repente sente sua mana sair de controle. Em um instante, ele retorna à sua pequena forma felina e desaba sobre os seios de Arya. Dominada pela emoção, Arya abraça Stella fortemente enquanto embala Tama entre seus grandes seios, ambas tocadas pela cena. Enquanto isso, Vassago, o demônio responsável por desencadear o caos anterior, sente que seus monstros foram derrotados.
Embora ele mal possa acreditar que os humanos conseguiram tal feito, ele não está pronto para admitir a derrota e ainda nutre mais planos. De volta ao castelo, o Imperador parabeniza os heróis pela vitória. No entanto, ele informa sombriamente que, segundo a profecia, Vassago está destinado a liderar o exército demoníaco para a terra natal dos Elfos. Aria, determinada e resoluta, sabe que o verdadeiro alvo de Vassago é a Pedra Filosofal. Alicia confirma isso, explicando que o demônio planeja usar a pedra para ressuscitar o Senhor dos Demônios. Não querendo permitir que tal calamidade aconteça ao seu mundo, Aria e sua equipe resoluta decidem viajar para a Terra